Salve, salve, Pacholada! Muito boa noite, terça-feira, 16 de agosto de 2022. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Pachola. Estamos no ar, ao vivo no YouTube, né, nas plataformas digitais da Rádio Pachola. Vocês também podem nos acompanhar quarta-feira, todas as quartas-feiras em 90.3 FM, na Rádio Felicidade. Ou seja, amanhã, das 7 às 8 da noite, estaremos ao vivo na Rádio Felicidade 90.3, lembrando, das 7 às 8, tá? Então, e depois das 8 às 9, a gente tem um espaço que é somente para o YouTube. Então, das 7 às 8, o nosso Papo Pachola transmitido ao vivo lá na Rádio Felicidade. Mas hoje, e segunda, terça, quinta e sexta, é exclusivo no YouTube, tá certo, gurizada? Até às 9 horas da noite vamos aqui, sempre vocês sabem, né? Na parceria de Banrisul mais Mastercard, igual a prêmios todos os dias. Promoção Sou Mais Bambambam. Utilize seu cartão de crédito Banrisul Mastercard e concorra a prêmios diários e mais 100 mil reais no sorteio final, com direito a uma consultoria Bambambam para aproveitar ainda mais seu prêmio. E pagando por aproximação, você triplica seus pontos. Acesse promo bambambam.banrisul.com.br e cadastre-se. Também KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Inclusive, olha aqui o meu boné, eu vou mostrar para vocês, rapaziada. Ó, KTO na cabeça, ó, literalmente KTO na cabeça. Então tamo junto. KTO.com, @KTO_Brasil. Nosso promo code é Pachola. Ele te dá 20% a mais no valor do teu primeiro depósito. Aqui no link desta live tem o nosso link que te encaminha lá pra cara do gol com o nosso promo code Pachola, certo? E também Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança. O Hub 23 é um lugar muito massa lá pra tu tomar uma cervejinha, curtir uma gastronomia diferenciada, marcas tradicionais, telão nos jogos do Grêmio, ao vivaço lá. Então, cara, uma maravilha, tá? @Hub 23 Food Hall nas redes sociais. Senhoras e senhores, temos hoje dois caras aqui, tá? Um vem toda semana, é sócio da Rádio Pachola, né? Que é o meu parceiro Albano. Mas antes de te apresentar, Albano, me permite, porque eu tô trazendo um cara que eu tô conhecendo hoje aqui. Claro, obviamente já conheci ele da televisão, mas pessoalmente hoje é um cara muito gente boa. Tá voltando pra casa, daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor essa história. Mas o meu convidado especial aí desta noite de terça-feira aqui no Papo Pachola é o grande Léo Miller, Leonardo Miller. Boa noite, Léo. Tudo bem, meu velho? Seja bem-vindo. Obrigado, passarinho. Boa noite pra ti, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí ao vivo. Boa noite, Albano, que tá aqui do meu lado já. Prazer tá falando com vocês aqui, receber esse convite depois dessa minha mudança na carreira, né? Foram 10 anos de RBS TV, Globo, Sport TV. E agora, como tu falou aí, voltei pra casa. Tô nas redes sociais, a gente vai falar bastante sobre, obviamente, minha carreira, né? Falar de Grêmio e falar dos projetos novos. Antes eu quero fazer o seguinte, passarinho. Claro. Eu fui te marcar numa foto aqui, eu até mostrei pro Albano, apareceu a Paola Oliveira. Qual é teu Instagram? Qual é que é teu Instagram? Irmã. Passarinho95. Vai aparecer uma pessoa mais bonita aí que a Paola Oliveira, tá? Comecei a botar aqui PA, apareceu a Paola Oliveira. Não, vai, aí, agora em Passarinho95 vai ter um perfil mais bonito aí. Tem um perfil mais bonito. Passarinho a parte que não deu certo da família. A parte que não deu certo da família, a parte menos rica. Comecei a digitar, apareceu a Paola Oliveira, cara. Como assim? Grande Léo. Irmão, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Então ao nosso Papo Pachola. E agora sim, nosso querido Albano Gado, né, comunicador gremista, o homem que eu sempre falo aqui, Léo, o homem que tirou da boca de Denis Abraão a frase que Benítez é craque. Essa aí eu sempre vou falar, Albano. Foi tu que tirou do homem essa frase. E aí, irmão, tudo bem? Que barbaridade, né, cara? Que frase, desde aquele tempo já muito criticada, né, por todo mundo, mas o pessoal ainda tinha uma esperança, né, de que ele tivesse razão, mas todo mundo viu que não, né? Que não loucura. Foi só essa nesse dia, né, cara? Foram outras Teve pérolas, um monte de coisa, assim, que... Né? Mas cara, pode falar tudo, mas eu tenho que defender ele às vezes ainda, porque pra mim ele ainda é o cara que peitou pelo Grêmio no ano passado, naquele momento ruim. Pra mim ele cumpriu a missão dele. O erro fatal dele foi ter permanecido pra esse ano e ter deixado o Mancini, né? Pra mim esse foi o fatal dele. Mas é um grande cara. Não vou tirar os méritos dele.
fanfarrão, fala bastante coisa que não... Mas agora tá mais quietinho, né? O Denis é uma pessoa, assim, que tem um coração gigante. Eu já tive várias oportunidades de estar na frente dele ali. E às vezes tu faz uma pergunta e tu vê, assim, que ele tá falando, e tu não quer que ele se dê mal, assim, porque ele é um cara do bem, assim, né? Mas às vezes ele fala mais do que deveria, né? É espontâneo, ele é né? espontâneo, É dele, demais. É dele, assim, ele tá tentando se controlar um pouco, assim, e acho que ele puxa, às vezes, muito pra ele a bronca, e aí a torcida, e obviamente a empresa também vai muito em cima do Denis. Sim, a cortina de fumaça, né? Que a gente chama, que o ser até Renato uma jogada. fazia antes. Exatamente. E aí ele veio pra isso. E acabou sendo a cortina de fumaça do Romildo, porque quem aparecia na hora ruim era sempre deles, não era o Romildo. Não tenha dúvida. Então é Denis Abraão e suas entrevistas. Essa entrevista aí, é bom a gente lembrar, foi mais ou menos em dezembro, se eu não me engano, logo que o Grêmio tava naquela fase de, olha, Jean Carlos, Benítez, até tu bota na pergunta ali o Jean sobre Carlos, o Jean Carlos, né? por que não? Ele disse, não vamos comparar, né, meu querido? Aquele jeito não dele mal, de ser, não né? vamos comparar, Benítez é craque. Benítez é craque, mas é isso aí, é Denis Abraão e o seu pacote completo, né? Bom, gurizada, 7h27, a gente vai com o Léo até as 8h30, o Léo tem um compromisso depois, então vamos fazer o seguinte, a gente vai até as 8h30, coloca aquele nosso intervalo comercial e depois seguimos mais meia horinha aqui, eu e o Albano falando do Tricolor. Meu compromisso é buscar minha filha no interior. loucura, hein? Rapaz, vamos aí. Qual cidade? Taquara. Taquara. Que loucura. Taquara. Baita cidade. Vamos fazer o seguinte então, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos já começar com o Léo, né? Vamos explorar um pouquinho mais, porque a rapaziada tá acostumada a ver o Léo na TV. Já são aí, Léo, e aí eu vou te pedir, Léo, pra aproximar bem o microfone. Foram... tu falou 10 anos de carreira, né? Eu lembro que eu tava na RBS TV de 2014 a 2016, e se a memória não me trair, eu lembro que eu te via na Octo. Ou tô errado? Sim. Fazia Octo, né? E aí, mas aquilo ali é início ou como é que é? Aquilo ali já é quase metade. Eu comecei na TV Com, no Grupo RBS, entrei em 2012, que é o mesmo ano que nasceu minha filha. Eu vinha da Band, da TV Bandeirantes, era produtor, chefe de produção, apresentava o tempo às vezes ali, né, fazia de tudo na Band. A Band é bom de trabalhar lá porque tu faz tudo. Uma grande escola, escola. Sou muito grato à TV Bandeirantes porque me formou lá. 2012 eu vou para o Grupo RBS, na TV Com, e participo dessa emissora que tem um carinho muito grande ainda do público gaúcho, né? Muitas pessoas não entendem por que a TV Com saiu fora do ar, né? E a TV Com estava vivendo um período muito bom de audiência, né? A gente fazia uma cobertura dos fatos regionais ali, alguns jogos da Segundona, do Campeonato Gaúcho, né? Tinha programas clássicos, né? Conversas Cruzadas, tinha o TV Com Esportes com o Maurício e o Jader, né? Léo, desculpa te interromper porque o pessoal tá falando muito. Eu vou pedir pra tu aproximar bem beleza, aqui, beleza. ó, bem. Isso. Aqui. Aí agora vai ficar melhor pra rapaziada. Paramos na TV Com. Na TV Com. E aí? Né? E participei do TV Com Esportes junto com o Maurício Saraiva, né? Programa clássico que era com o Jader e com o Maurício. Sim. Tive a oportunidade de apresentar junto com o Maurício Saraiva. E, bom, depois a TV Com, ela acaba sendo desfeita e surge o projeto que tu falaste, o Octo. Da Octo, né? O Octo foi um projeto inovador, eu acho que foi feito tudo muito rápido, né? Foi muito bacana, porque trouxe uma nova linguagem para a TV, a ideia era mostrar muitos bastidores, colocar atriz, ator para apresentar, para fazer uma performance na apresentação, né? E a gente está vendo hoje cada vez mais o entretenimento se aproximando do jornalismo, né? Do esporte nem se fala. Só que a maneira como foi feita, é a minha opinião, né? Foi muito rápido. E foi feita numa emissora que era a TV Com, que é muito conservadora, né? Era um público muito mais velho, né? Muito mais antigo. Então fazer essa mudança drasticamente, tu causa um espanto no público, né? Mas assim, foi um grande aprendizado. Só que o Octo acabou fazendo com que muitas pessoas deixassem o Grupo RBS para trabalhar em outros projetos. Algumas pessoas foram desligadas. Foi um período de mudança. E eu estava ali com o pé fora já do Grupo RBS. Isso em 2015. Porque o Octo não sabia se ia continuar ou não. Eu acho que ele dura um ano ou menos, pouco, né? Um pouco mais. E tu sabe que eu não sei se continua no ar ainda, agora com o 5G.
Mas até pouco tempo atrás, ano passado tenho certeza, na TV UHF, aquela TV com antena, se tu achasse ali na TV, passava o Octo ainda. Caraca! Ainda tinha um sinal perdido lá na TV Mas aberta. aí com a programação da época. Com a programação da época, sempre reprise. Sempre reprisando, né? que loucura. Se o cara ficasse ligado ali, o cara ia enlouquecer, assim, né? Ficar parado no tempo pra sempre. Né? só lupando, né, meu? Só lupando. Aí em 2015, e eu já vinha incomodando o pessoal do esporte, né? Do Globo Esporte ali pra trabalhar no esporte, porque eu gostava muito, comecei a fazer isso na TV Com. E aí surge o convite do Thiago Cirqueira e do César Freitas, César, né, diretor de jornalismo, o Thiago do esporte. E aí eu entro no Globo Esporte. Então eu entrei em 2015 e fiquei lá até o início deste mês, até o dia 31 de julho, 1º de agosto. Né, 15 dias então, Léo. 15 dias dessa mudança. Então foi essa trajetória inicial aí. Conta pra rapaziada, porque aqui no off, Albano, eu tava conversando com o Léo sobre a questão da saída dele. E, pô, querendo ou não, é um peitaço, né, que o cara dá. Porque hoje a gente vê uma migração muito grande. Gurizada, eu tô atento aos comentários de vocês, tá? Dei o ganho total em todos os mix, então tô bem atento aqui a vocês, tá? A gente tem uma situação hoje que é de muita migração dos jornalistas pra internet, mas ainda assim, Léo, uma situação também de gente que cara, pode ser assim, dos veículos menores pra trabalhar numa RBS. É o sonho de muita gente, né? Então, querendo ou não, esse movimento do Léo é um movimento corajoso, mas tem um grande motivo por trás que eu queria que tu explicasse pra rapaziada, que é justamente né, esse compromisso que tu tem, grande compromisso, grande compromisso, Passarinho, é uma grande transformação, como tu falou, é um peitaço, né? Acho que esse é um termo que dá pra usar, assim, porque não foi fácil deixar o Grupo RBS, onde eu fiquei 10 anos, aprendi muita coisa, fiz muitos projetos, né? Realizei sonhos. Quando eu estava na faculdade, o meu sonho era... Desculpa, tu é famequiano também ou não? Eu não, sou da Fevale. Fevale Novo Hamburgo. Fumequiano? Fumequiano é bom. Fumequiano. Os guri... Os guris são fortes, né? São fortes. Eu entrei na Fevale e o meu sonho era trabalhar na televisão e na RBS TV, né? E me lembro, assim, que esse sonho era compartilhado com muita gente ali da faculdade, assim, pô, eu quero trabalhar na RBS, quero trabalhar na Globo, né? Sempre se tinha esse sonho, né? Hoje, se pegar essa nova... De todo mundo, acho que faz, né? Assim, da minha geração se pegar essa nova geração, já pô, quero ser youtuber. Eu vejo pela minha filha. Por exemplo, quando eu fiz jornalismo, eu fui colega da Patrícia Poeta. Na Fumex, na Famex mesmo. Na Fumex lá mesmo. Eu fui também do Gabriel Mugin, do Ico Thomas, do Porã. Grande turma, hein? Aí é só craque, hein, velho? Tinha muita gente lá, conhecida lá, cara. Da Mauro e Mota também. Pô, tu falou uma turma do Patrola, eu tenho um carinho muito grande. Eu trabalhei no Patrola justamente em 14 pra 15, mas já era o Potter com a Rodaica. E aí depois, Léo, tu vai lembrar dessa... fez lá, cara? Eu era produtor do site do programa. Que ano isso? Isso é 14... Cara, eu entro nos últimos 6 meses. Então a gente se fechou lá. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu lembro porque eu lembro de ti no... Cara, e aí tu tava falando do Octo. Eu lembro de ti no Octo com o Lúcio. O Lúcio... Broncato. O Lúcio. A própria... Meu, quem entra nessa época na Octo... E que eu tenho... Cara, eu tenho uma história muito massa, assim, que eu guardo com muito carinho. A Carol Sanches, que hoje é da Rádio Atlântida... Eu apresento a Carol pra Rodaica. E hoje elas são colegas na Rádio Atlântida. A Carol tá muito bem, a Rodaica, enfim, se fala, né? E aí, naquela época, a Carol entra no Octo. Carol, minha colega de Famecos também. E aí, teve um dia lá que a Carol tava meio perdida e tal na TV lá. E aí, no terceiro andar, né? O entretenimento ficava lá. A Carol chega e entra na redação do entretenimento da RBS TV. E aí ela olha a Rodaica, assim. E ela fica, pô... Daí eu apresentei a Carol pra Rodaica e tal. Daí a Carol ficou meio assim, daí saiu. Mas hoje, pô, é um grande fenômeno, um grande talento lá da Rádio Atlântida. Então, cara, foi nessa época. Aí, 14 termina o Patrola. E 15, né? E o Potter vai pro Timeline e tal. E aí, início de 15, começa o Mistura. E aí, a equipe do Patrola
Isso eu tô contando aqui pra rapaz. Eu não falo muito dessa minha trajetória, gurizada. Então é um programa que a gente tá sendo muito bacana, porque eu também tô contando essa trajetória que muitos de vocês aí não sabem do outro lado. Eu saio do Patrola, a equipe vai pro Mistura, automaticamente sai Potter, entra Cris e se transforma o Patrola, digamos assim, numa nova programação, programa completamente diferente, que é o Mistura com Rodaica. Inclusive os horários. Os horários saem da manhã e vão pra tarde, porque era uma reformulação nacional da Globo que respingou nas afiliadas. E aí, aqui na TV, a gente tem esse processo da transformação dos programas da manhã, alguns vão pra tarde. O Galpão, eu lembro que segue na manhã, muito forte. Bom, até hoje eu acho que tem Galpão. Tem. E, cara, e aí o Vida e Saúde e o Anônimos eu acho que terminam, se eu não me engano. E aí vem o Mistura. Isso. E aí o Mistura é um programa à tarde. Daí com outro foco, né? Um foco muito diferente do Patrola, que era um programa teoricamente mais jovem E aí foi isso, cara. E aí 16, eu fico até 16, cumpro os meus 2 anos e saio. É inacreditável, mas a Rodaica, eu conhecia ela da época do Radar, na TVE, quando eu tava no colégio. Meu. Imagina, ela substituiu a filha do Lazier. Tu assistia ela na TVE? Sim, na TVE. Eu ia nos programas, tinha o Radar lá, e aí levavam o meu colégio pra participar do Radar. E a gente ia lá e eu ficava bobo com a Rodaica, né? Linda, como sempre, né? Ela é muito talentosa. Com respeito ao Fetter, obviamente, mas é linda. Tem que ter, né? Cara, era uma baita profissional, né? A Rodaica é de Pelotas, né? Ela desce de Pelotas, ela sobe, né? Sai de Pelotas, que é no sul do estado, vem pra cá e ela faz substituiu a a Marla Martins, que é filha do Lazier. Que era também uma grande profissional. E no Patrola, se eu não me engano, ela substitui justamente o nome que tu falou há pouco, que é a Maureen, se eu não tô enganado, né? Eu acho que ela vem substituir a Maureen. A Maureen Mota, e o Ico, se eu não me engano, substitui o Mugen, que sobe pro Rio. Isso aí. Então. E o Mugen estoura lá, né? O Mugen tá baita profissional. Eu lembro que ele tem um na RBS. E aí, no Sport TV. E, cara, e tem aí um outro nome que também trabalhou no Patrola, que é do esporte, que hoje eu acho que segue no esporte aí na Globo, que é o Meneghini, né? Márcio Meneghini. Márcio Meneghini trabalha. Márcio Meneghini, narrador do Sport TV. Eu entro um pouquinho depois dele. Se eu não me engano, eu entro na vaga dele. Na vaga dele de produtor. Porque ele era produtor também. Teve Esperoto por aí, né? O Esperoto eu acho que é um pouquinho antes, Albano. Eu acho que é um pouquinho antes, porque o Esperoto pega ali 2000 talvez 6, 7, talvez. Posso estar chutando aqui. Mas são histórias, né, meu? São histórias aí do jornalismo aproveitando, né, a presença do nosso querido Léo Miller aqui. 7h39 da noite. Rapaziada, tá falando sobre as pautas de Grêmio. Gurizada, a gente vai passar tudo isso, tá? Aqui ao longo do Papo Pachola pra vocês. Mas vamos entender um pouquinho mais esse movimento do Léo, porque o Léo parou justamente nessa questão da filha, né, que ele saiu aí da TV há cerca de 15 dias, né, e muito também por causa, pra ficar perto da filha, e aí a gente chama de um peitaço, mas é um peitaço, mas também uma volta pra casa, porque lá no início ele já tinha essa, né, Léo, essa questão com o YouTube, e agora voltando, conta um pouquinho pra nós, eu vi o nome do teu canal, é o Leonardo Miller, é isso? Isso, o Conta Leonardo pra nós Miller. aí, como é que é esse canal, o que ele tem de foco aí? Nessa viagem, assim, no tempo que a gente está fazendo aqui, eu fiz exatamente essa viagem no tempo lá na RBS, né? Depois de passar 10 anos fazendo coberturas e grandes jogos, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, era um sonho entrar na RBS, era um sonho fazer esporte, era um sonho viajar com os times da dupla Grenal. Então tudo isso eu fui conseguindo, né? Com espaço, oportunidade. E aí chegou um ponto da carreira que isso aconteceu nesse início do ano, que a gente foi refletindo. Eu fechei 10 anos e a RBS para mim sempre foi uma empresa de realização de sonhos, né? Como eu estava falando, eu queria entrar, entrei. Estava na TV Com, queria ir para a RBS. Fui para a RBS, queria fazer esporte. Fui para o esporte. Queria fazer o jogo da Copa do Brasil, fui para o jogo da Copa do Brasil. Fui para a Libertadores e ainda assim. E aí, quando a gente conversou lá, eu queria realizar outros sonhos e eu vi que nesse momento estava complicado, né? E ao mesmo tempo eu queria estar mais presente com a minha filha. Então eu comecei a pensar e a projetar. Bom, eu fechei 10 anos aqui de empresa, tá legal, mas eu quero fazer mais coisas. E ao mesmo tempo eu quero estar mais perto da minha filha
para quem não sabe, ela mora no interior, eu moro em Porto Alegre, mas eu estou me mudando agora para o interior, para Taquara, região do Vale do Paranhana. Então aí eu entendi, bom, eu acho que é o momento, porque nesse tempo eu consegui criar uma marca, né? E digo isso pelo nome, pelo trabalho, pela credibilidade, mas também porque literalmente criei uma marca chamada Tô Careca de Saber, que é o quadro, que né? é o quadro do Globo Esporte, onde eu sempre recuperei histórias engraçadas, o lado B do arquivo, eu brincava, né? Porque o arquivo da RBS TV, gente, É uma coisa inacreditável. inacreditável, é uma coisa sensacional. Pra vocês terem uma ideia, recentemente ainda estava lá o Eduardo Deconto, que está na RBS TV, estava fazendo uma matéria sobre a Coliguei, e a gente foi à chácara, imagens assim raríssimas da Coliguei, que frequentava o Estádio Olímpico, né? Imagens que até então não tinham sido ainda usadas pelo arquivo, a gente foi achar numa pasta, porque não estava no sistema ainda, né? Então tem coisas assim sensacionais do Grêmio de 80, por exemplo, né? Com o Renato chegando no Grêmio. Assim, é uma viagem no tempo que tu fica lá, tu não quer mais sair, assim, porque o arquivo é incrível. E aí eu vi uma oportunidade ali de usar esse material no quadro. Bom, aí eu fiz essa análise, esse pensamento assim de carreira, depois de 10 anos, e entendi que era o momento de deixar a empresa, porque eu tinha condições, entendo assim, de conseguir trilhar o meu caminho sozinho, né? Então, usando o Careca de Saber e usando o meu nome, né? Vinha já estudando esse cenário que vocês já frequentam há bastante tempo, de rede social, né? De podcast, de lives, é uma coisa que eu sempre gostei, né? E aí quando eu falo de voltar para casa, eu tava falando pro Passarinho que em 2009, 2010, depois que eu me formei na Fevale, eu criei um canal no YouTube chamado TV Vale do Paranhana. Olha a audácia. TV Vale do Paranhana, a primeira TV da região. Os caras olhavam pra aqui, como assim TV? Não, a TV tá no YouTube. O YouTube, 2010 a gente tá falando, né? Porra. E aí Tudo lá, era mato ainda. Tudo era mato. Tipo, era Orkut na época. Não era Facebook, Instagram, nem isso existia. O WhatsApp também não. Era Orkut. E aí, o que a gente fez lá? Eu e mais 2 amigos, a gente comprou uma Towner, essas que vende cachorro-quente pequenininha. Vendemos o equipamento de cachorro-quente para pegar a grana e montamos um estúdio dentro da Towner. Forramos ela com pano preto, botamos um banco, uma câmera e a gente saía pela região andando de Towner, abria a porta, quer dar uma entrevista? Entra aí, botar as pessoas pra dentro. É o famoso jornalismo raiz isso, né? Raiz, põe jornalismo raiz isso. O YouTube é isso. novo também? O YouTube é novo? Nessa época? 2010. Acho que ele tinha uns 5 anos, o talvez. O YouTube, pelo menos no Brasil, assim, era uma coisa muito recente ainda, então, sabe? Não tem então no YouTube não tem nenhum moranguinho que tenha dito campeão também? Eu não. No WhatsApp eu sei que não tem, mas no YouTube eu... Não me complica aqui, chefe. E aí a gente fez essa Towner, cara, e saía entrevistando as pessoas, chamava vereador, chamava estrelas lá que iam cantar, né? Enfim, figuras públicas. Tinha esse acesso tranquilo naquela época? Tinha, não, era muito tranquilo. Assim, a gente fez muitas amizades e tal, e a gente ia chegando, assim, e as pessoas gostavam. Era mas que é isso? As pessoas ficavam impactadas. Só que acontece, né? O projeto não deu dinheiro, né? Não deu para enriquecer. Sim, né? sim. E muito menos pagar as contas. E aí eu fui pra TV Bandeirantes. Então, assim, depois disso, né? Então, assim, eu digo que tô voltando para casa porque eu já tive um empreendimento, assim, já tive essa veia de rede social e agora a minha ideia é fazer isso. Então, eu levei pro YouTube o quadro Tô Careca de Saber, né? O Leonardo Miller. Tem um mês, não tem nem um mês de canal ainda, então a gente não criou ainda o nomezinho certo. Daqui a um mês a gente pode criar, fazer live, a gente tá crescendo. A gente quer bater 1000 seguidores, tá? A humildade aqui, gente. A gente não chegou lá ainda, então... A gente tá perto de 1000 inscritos, né? No YouTube é inscritos. É inscrito. A gente quer chegar a 1000 inscritos. Então vamos fazer o seguinte, quando chegar em 1000 inscritos, o que tu vem aqui pra o homem proporcionar para os nossos seguidores? Vou ter que trazer gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer quando chegar a 1000 inscritos. O churrasco é por tua conta. Aí ó. Sabe que quinta-feira a gente faz um churras aqui. Quantas pessoas tem nesse churrasco? Não, pra mim, pro Passarinho tá bom. Nós três aqui. Tá bom, tá. A bancada. Tá bom. A gente bota a ceva, o Léo faz o churra pra nós. Boa. Boa, não, valeu. E aí no TikTok e no Instagram, eu faço conteúdos também, curtos, assim, de vídeos, gosto muito de editar.
onde eu já tenho mais, assim, né, mais acessos, aí tem mais seguidores ali, mas a ideia, é claro, é levar cada vez mais pro YouTube, né? Irmão, deixa eu te perguntar, como é que fica pra ti? Porque, pô, tu conta aí que tem um acervo da RBS, que é um acervo riquíssimo, né, de materiais e tudo. Como é que é pra ti agora seguir, talvez, aquela levada ou algo parecido com aquele quadro que tu tinha na TV e agora no YouTube, meu, pegar e sem aquele arquivo, mas tentar contar uma boa história de onde é que tu tá tirando essas imagens? Como é que é isso pra ti? Esse é um grande desafio. Muita gente me fazia essa pergunta. Mas como é que tu vai levar o quadro Careca de Saber pro YouTube se tu usa o arquivo da RBS TV, né? E esse é o desafio. E aí a fórmula é a criatividade, né? É tentar buscar foto. O YouTube, ele tem muita... Eu brinco assim que o arquivo da RBS TV de jogos, olha, 20%, 30% já tá no YouTube. E eu digo jogos antigos, né? Os jogos recentes também, só que aí tem os direitos autorais. Mas se tu pegar jogos muito antigos, né? A gente tá falando lá da década de 70, 80, 90, tu já consegue usar, porque os direitos autorais já meio que caducaram, né? Então tu tem mais acesso a isso. É claro que tu não vai usar 1 hora do jogo, né? Tu vai pegar 10 segundos daqui, uma fotinho dali, tu tem que cuidar para não abusar disso. Mas o material, por estar tanto tempo já nas redes sociais, acaba se tornando público, né? A gente está falando aí de 20, 30 anos atrás, né? Claro, se tu pegar um jogo aí da semana, tu vai ser penalizado porque tem direitos autorais valendo ainda. Né? Sem dúvida. Então eu tenho usado muito isso. Eu fiz agora um vídeo, você gremista que está acompanhando aí, vai lá no YouTube, o Leonardo Miller, eu falei que o dia 10 de agosto foi um dia histórico para os gremistas. Opa! Porque nessa data aconteceu, se comemora 3 títulos, né? E um título mesmo, que é o bi da Copa do Brasil. Tá. Né? E aí eu trago um bastidor de como é que o Nildo, que é o herói daquela conquista, que faz o gol contra o Ceará, em 94, como é que o Nildo chega no Grêmio, né? E o Filipão conta essa história, porque também eu faço isso, passarinho. O que acontece? Como eu tenho um arquivo o meu arquivo de histórias, né, eu acabo trazendo esse bastidor pro canal. Então eu conto, quando eu entrevistei o Filipão, ele falou sobre o Nildo. E ele conta que o Nildo, ele não conhecia o Nildo. O Nildo estava no interior de Minas Gerais. E aí o Cacalo chega e fala: "Ô Filipão, eu tenho um centroavante pra ti, Nildo." E o Filipão: "Quem é Nildo? O que faz o Nildo? Que Nildo? Tu é louco, Cacalo." "Não, eu vou trazer o Nildo e pronto." Tu assume essa responsabilidade. Ninguém levou fé, eu lembro disso. Ninguém levou fé. E aí chega o Nildo aqui, o cara se destaca, campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil, vai ser o camisa 10 da Libertadores da América de 95, né? Eu acho que, inclusive, ele era reserva, se não me engano. E aí ele foi entrando aos poucos, e aí acabou fazendo gol. E foi entrando aos poucos, assim, ele chegou muito desconhecido. O próprio Filipão admite isso. Mas quem é Nildo, Cacalo? Tu vai trazer e tu te responsabiliza. Então aí, esse 10 de agosto se comemora o bi da Copa do Brasil e também se comemoram 2 conquistas, 2 torneios amistosos na Europa. Um que o Grêmio enfrenta um time alemão, o Borussia Mönchengladbach, eu acho que é o nome, em que o Renato faz um lindo gol, o Renato Portaluppi, acho que isso é 85, 86. E é uma conquista em cima de um time alemão, né? E também tem o outro torneio que o Grêmio conquista, que é um torneio disputado na Holanda, também no dia 10 de agosto, que o Grêmio bate quem, cara? Eu não vou lembrar, eu tenho que olhar aqui agora, esqueci o confronto. Lá tem Groningen, PSV, tem um Ajax. Esse aí a gente não gosta, né? De lembrar o Ajax, mas eu acho que não foi o Ajax, não. Não foi o Ajax, não. Então no dia 10 de agosto tem esses 3 títulos. A Copa do Brasil, gol do Renato contra o Mönchengladbach e esse jogo contra um time holandês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai. Enquanto tu vai procurando, Léo, deixa eu falar pra galera, gurizada, eu coloquei, tá? O link do canal do Léo aqui na mensagem fixada. Boa, obrigado. Então, galera, vai ali, tá? Aperta. Cara, só clicar que tu já é redirecionado aí pro canal do nosso querido Léo Miller. Na mensagem fixada. Lucas Alves tá perguntando quanto o Léo vai procurando, ó. O Léo saiu da RBS, saiu há 15 dias, né? E tá com esse projeto no YouTube aí, com o canal e transformando, né, aquele quadro que ele tinha na RBS TV, o Careca de Saber, em um produto
do YouTube, contando histórias como essa que ele falou aqui, da Copa do Brasil, do Nildo, lá do bastidor do Nildo, da contratação do Nildo e de datas históricas aí para a dupla Grenal. Então, cara, vale muito a pena. E a ideia é essa, assim, né, Passarinho? Eu faço conteúdo para os dois times, né? Grêmio e Internacional. Até tava te falando isso ali antes, né? Porque eu tenho um carinho muito grande dos dois times e das duas torcidas, né? Então eu vou fazendo conteúdos assim, né? Então agora a minha ideia é fazer cada vez mais conteúdos de Grêmio, de Inter. Tô preparando um conteúdo muito legal sobre o Tesourinha, que é um craque no Inter, mas tem uma história simbólica muito forte no Grêmio, né? Porque ele chega pro Grêmio, ele não é o primeiro jogador negro a jogar no Grêmio, mas ele vem principalmente para tentar diminuir o racismo que existia no futebol e também estava inserido no Grêmio, assim como em vários clubes, né? Então o Tesourinha tem essa figura emblemática, assim, ele é contratado muito para isso, né? Então logo esse vídeo vai estar no ar aí contando essa história também do Tesourinha no Grêmio, que é um jogador que ficou bastante tempo, fez bastante gols e tem seu nome gravado na história tricolor. Muito massa que isso dá pro cara que trabalha diretamente com essas histórias, digamos assim, a riqueza cultural que o cara vai pegando, assim, é impressionante. O Tesourinha aqui em Porto Alegre, ele virou um ginásio. A gente tem um ginásio Tesourinha aqui em Porto Alegre, ali pertinho inclusive da Zero, ali onde hoje é a RBS, né? Hoje, o que tinha lá no Morro Santa Teresa, muita coisa veio para as esquinas da Érico com a Ipiranga, né? E tu sabe por que é Tesourinha ali? Claro, em homenagem ao jogador, mas o Tesourinha, ele nasceu e foi criado naquela região ali, que era uma região chamada de Ilhota, em Porto Alegre, muito tempo atrás, e o Tesourinha foi criado ali. Ali também era uma região muito pobre de Porto Alegre, a gente está falando ali da Avenida Érico Veríssimo, com a Praça Garibaldi. Isso. Quem foi criado ali também foi o Lupicínio Rodrigues. Olha aí. E ali também tem um museu ali que se chama Lupicínio Rodrigues, do lado do Gigantinho, praticamente. Eu tô ligado. Bem, cara, realmente bem pertinho ali. Cara, muito bom. Esse é o Léo Miller, nosso convidado especial do Papo Pachola. Olha, só esqueci isso aqui. Tá falando de 10 de agosto, tá? O Grêmio foi bicampeão da Copa do Brasil de 94. Tá? E aí tem esse bastidor do Nildo. O Grêmio é campeão contra o Borussia Mönchengladbach, com o gol do Renato. Perfeito. Tá? E o Grêmio vence o troféu Cidade de Palma contra o Barcelona. O Grêmio vence o Barcelona por 1-0, o gol do Biran, isso em 85. Olha aí. É um torneio amistoso. Depois que o Grêmio foi campeão mundial, o Grêmio passa a ser convidado muito para esses amistosos. Então o Grêmio, como tu falou, jogava contra o PSV, o Bayern de Munique, Barcelona. Então em 85 o Grêmio ganha esse torneio, vencendo o Barcelona por 1-0, gol do Bira. Olha aí, Albano, não foi só os caras, Albano. Né? Nós também demos neles, né? Não foi só os caras, gurizada. E Barcelona, que em 85 foi campeão do Campeonato Espanhol e foi finalista da Liga dos Campeões, ou seja, era um Barcelona poderoso. Era um timaço. Desculpa, não, agora só lá, para dar informação contra o Borussia, é a Philips Cup. Que é de 86 daí. Muito bom. Bom, Léo, estão faltando aqui 6 minutos para as 8 horas da noite. A galera tá mandando muita mensagem aqui pra ti, Guilherme Marques. Boa sorte pro Léo nessa jornada. Lucas Alves aqui também te mandando um salve especial. Marcos Aloísio falando que já se inscreveu no canal do Léo. Gurizada, se inscreve aí. Vamos ver se o Léo bate 1000 aí, pelo menos até o final desse mês de agosto. Vai né, pela Léo? Sacanagem, pelo menos que chegar a 1000 vou ter que pagar um churrasco pros caras aqui. Viu, né? Albano, já vamos com a carne garantida já, Demorou. né? Ai, gurizada, muito bom. Então é isso, tá? Cara, vamos falar, então, antes da gente passar ali pro restante do programa, a gente falar sobre os assuntos do Grêmio, a gente também debater um pouco o Grêmio. Tu tem já um parceiro, né? E é importante que tu mencione aqui também. Obrigado, Passarinho. É o Laboratório do Pé, claro. Do Jefferson, que fica aqui em Porto Alegre. O Laboratório do Pé, ele foi responsável, e isso quem fala é o Marcelo Groi, resolveu a fascite plantar do Marcelo Groi. O Marcelo sofria muito com isso, a ponto de não conseguir jogar direito. Por que o Luan não foi lá? Lá, rapaz. Mas tu sabe que o Grêmio tentou, o Jefferson, o Laboratório do Pé, tentou se aproximar do Luan para oferecer a palmilha computadorizada, porque é todo feito um trabalho. A pessoa que vai lá, ela caminha numa esteira e aí o computador calcula exatamente a força do teu pé,
né? E aí ele faz a palmilha computadorizada, Molda ali o molda negócio. certinho, né? E vai diminuindo as dores do teu pé, do teu tornozelo, do teu espetáculo. joelho. E esse trabalho foi oferecido pro Luan, mas o Luan não quis. Uhum. Né? O- Até o Marcelo, eu sei que falou com o Luan, mas o Luan preferiu, não quero. Mas é um... Mas assim, pô, né, resolveu o problema do Marcelo, e aí o Jael já teve lá. Vários jogadores da dupla Grenal, do futebol feminino e masculino, jogadores de vôlei. Então o Laboratório do Pé é um patrocinador do canal. Agradeço ao Jefferson que tá... Eu falei pra ele que ele tá conseguindo realizar, colocar em prática junto o meu sonho, né? Que tá sendo agora. Então quando a gente recebe esse carinho, assim, né, do patrocinador, é muito legal, que acredita no sonho, né? Isso que o Léo falou é nas pequenas coisas, pequenas grandes coisas, mas nesses detalhes que a gente vê o porquê que daqui a pouco o Luan Sim, não cabeça tá dura. conseguindo, É, entendeu? Cabeça dura. O nesses Luan pequenos. sofre muito com um problema no pé dele, né? E aí vai muito da cabeça do atleta. Claro, meu. Né? Talvez se usasse a palmilha, a história do Luan, eu não tô falando isso só porque é patrocinador. Não, mas... Né? Mas a gente tem o exemplo do Marcelo. Aí, né? Léo, Então, desculpa, é isso. Pô, colegas dele, cara. O Marcelo, tu falou do Jael aí, pô, os colegas do cara estão ali, entendeu? Então, pô. O 756, mas tem um outro cara aqui, é Dr. Jefferson. Jefferson. Dr. Jefferson, tem um craque aqui na Rádio Pachola chamado Mário Godoy. O homem tá fazendo academia, não sei o quê, porque ele quer jogar muito na próxima Copa KTO, que o Rafael Collin foi o artilheiro. O Collin joga muito. Joga muito, bom jogador. Teve aqui, inclusive, o Rafael Collin faz um mês e pouquinho. E aí, Dr. Jefferson, por gentileza, faça uma palmilha adaptada pro craque da Rádio Pachola, Mário Godoy, porque o homem vai ser o artilheiro da próxima Copa KTO aí. Né? Então já vamos pedir a parceria aí do Laboratório do vamos Pé. ver. Vamos ver o talento do Mário também, né? Tem que ter, né? A palmilha não joga sozinha. 3 minutos soltando pras 8 horas, rapaziada. Papo Pachola, parceria de KTO, Hub 23 e Banrisul. Léo, passamos eu acredito que foi isso, né, cara? E depois ali, mais perto das 8h30, a gente vai reforçar de novo pra rapaziada passar no teu canal. Mas agora, e aí, junto com o Albano aqui, vamos falar um pouquinho do Tricolor, porque tem muita gente querendo saber o que aconteceu. Hoje foi um dia até no Grêmio, o Grêmio acabou treinando, né? Treinou hoje nessa parte do início da tarde ali, tudo mais. E teve inclusive o retorno do Kahneman, que desde a última lesão dele não tinha ainda voltado pros treinos. Então hoje ele fez ali uma espécie de um exercício de corrida. Então o que acontecia? No fundo do campo ele caminhava e nas laterais ele dava o pique. Esse foi mais ou menos o que aconteceu aqui no dia do Kahneman. Mas o treinamento também tivemos, né, outras novidades em relação ao treinamento do Grêmio. Tassiano, cara, saiu mais cedo hoje do exercício. Vamos ver que mais aqui. Inclusive, Léo, vou pegar uma matéria do João Victor Teixeira, foi teu colega lá. A gente sempre dá os créditos pra turma aqui que a gente pega as matérias. Boa, João. Grande João, aqui, ó. Apesar de não contar com o Jeromel, o Roger iniciou a semana de trabalhos com os retornos de Ferreira e Edilson, Albano, ó, tá? Que devem ser relacionados para o jogo do fim de semana. Kahneman correu em volta do gramado durante o treino. O Grêmio começou a se preparar, então, para encarar o Cruzeiro. Inclusive, a gente vai falar desse jogo hoje, porque já iniciaram as vendas aí dos ingressos para a partida do próximo domingo, 4 horas da tarde, na Arena. Se desse 60 mil, tinha que botar 60 mil lá, um em cima do outro. Pois é, Albano. Eu não sei, cara. Eu não sei. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a projeção de público, porque hoje já saiu uma parcial, tá? Sobre isso aí. Mas olha aqui, ó. Seguindo aqui no dia do Grêmio, eu já quero puxar vocês pro papo. O Edilson está recuperado da amidalite, tá? Que deixou ele de fora aí da viagem para Maceió. E o Ferreira também tá de volta após ter uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. Lembrando, eles vão ser avaliados aí ao longo da semana para ver se podem estar à disposição no jogo contra o Cruzeiro. O Rodrigues estava no CT hoje, ele que saiu do Grêmio, né? Mas fez lá uma presença especial, ele que está negociado com o San Jose Earthquakes
pra jogar a MLS aí, Pô, então... ele jogaria contra o Cruzeiro se tivesse aí, né? Jogaria. Pô, que loucura, né? Estaria treinando possivelmente de titular aí. Mais um motivo pra confirmar que algumas dispensas foram precipitadas. Tu acha que o Rodrigues foi uma delas? Com certeza. Eu Com sei certeza. que tu julga do Elias precipitado também, né? Também, principalmente. Primeiro, do Elias eu fiquei muito surpreso. Cara, e o mais surpreso em deixar o Janderson ainda e deixar o Elias, que era um cara que só precisava de um carinho. Só. O Elias, tu vê que ele tem potencial, é um cara forte, sabe fazer gol, só que ele tava num momento conturbado. Claro. E o próprio momento do Grêmio, Léo. Eu acho que era um momento... Claro. E vou dizer uma coisa pra vocês. Concordo contigo. Eu fui atleta de judô, tá? E eu era de competição nacional, internacional, tudo. E, cara, assim, às vezes, nada dá certo, cara. E quando a tua cabeça não te ajuda, tu não consegue. Eu cismava muitas vezes que meu golpe não tava perfeito, que não ia dar, sabe? Chegava lá e não dava, cara. Eu precisava toda hora ter ou meu professor ou meu pai ali me incomodando. Cara, vai que tá bom, vai, continua, sabe? E estimulando, pra que a minha cabeça funcionasse e meu golpe desse certo. Então, a mesma coisa é o Elias. Sabe, cara? O cara não teve cabeça pra lidar com essa primeira crise, entre aspas, essas críticas, né? E aí os caras não souberam entender pra dar um tempinho pra ele. Tu sabe que o Elias, além disso, tudo que tu tá falando, que o Léo falou também, Alban, tem uma outra situação. Eu sentia o Elias, principalmente, eu fiz zona mista num jogo do Grêmio, pós-Grêmio e... Não foi Guarani, porque eu lembro que o time que ele foi mal, ele leva a vaia no jogo contra o Guarani, que é o time, inclusive, da cidade dele. O Elias é de Campinas. Isso. E aí, cara, o Guarani vem, joga na arena, o Grêmio vence, mas o Elias vai muito mal no jogo. Aí, na sequência desse jogo com o Guarani, se eu não me engano, é um jogo contra o CRB de Alagoas, o Grêmio vence com o gol do Elias, tá? E aí o Elias vai bem no jogo, e aí eu pergunto pra ele no final da partida, Elias, eu te senti naquele jogo com o Guarani, porque, cara, ele saiu muito triste do jogo. O Grêmio ganhou, mas ele saiu muito triste com a atuação dele. E eu senti que ele tocava na bola, a torcida pegava no pé depois dos erros dele naquele jogo com o Guarani, e ele sentia, tipo, ele dava um domínio a mais, ele dava uma escorregada no campo, sabe? E é dentro disso que tu falou, do cara, tipo, sentir o momento e tal. E eu perguntei isso pra ele no jogo depois do CRB, que aí ele faz gol, dá a volta por cima. Inclusive, anteriormente, naquela partida, ele tinha feito também um gol contra o Operário no jogo em Ponta Grossa, que até então tinha sido a única vitória do Grêmio contra o próprio... Agora com o Guarani foi a segunda, agora em Campinas, semana retrasada. E aí ele falou que realmente eu senti. O Diego Souza deu uma coletiva recentemente também, falando que alguns jogadores sentem esse ambiente da arena. Então eu acho que isso atrapalha ainda mais. Não tô falando do torcedor, tá? Tô falando do jogador que às vezes não está controlado emocionalmente pra aguentar uma pressão que uma torcida do Grêmio vai estabelecer. Entende? Sim. Eu acho que o Elias era muito suscetível a isso, entendeu? O Elias, tu vê, assim, o problema dele era mental. Exato. Não era bola. Exato. E isso afetava, obviamente, o futebol dele. Mas tu analisa o Elias, é um jogador de porte forte, centroavante, jogador de lado também, né, que estava flutuando nessas duas posições. O cara da base do Grêmio, né, tem um valor de investimento que o clube fez há anos nele. E eu acho que faltou um cuidado maior, né, preservar o Elias. Daqui a pouco, então, segura o cara um pouquinho. A gente sabe que tem, às vezes, muita influência de empresário que quer botar o jogador pra jogar. O Rodrigues foi esse caso. O empresário falava, olha, o Rodrigues tem que jogar. E o Rodrigues sabia que ia jogar. No mês ele ia jogar um jogo, 2 meses. Então o Rodrigues saiu do Grêmio pra jogar, pra tentar ser titular em outra equipe. O caso do Elias, se foi essa, eu acho que foi precipitado, porque o Elias, cara, ele ganharia espaço cada vez mais no Grêmio. Deixa eu te perguntar, Léo, dentro de... E eu ainda digo, pra mim, ele é titular. De todos esses, eu ainda acho que se desse sequência pro cara, ele é melhor do que qualquer um que tá jogando hoje ali. Melhor do que o Biel, na minha concepção, tá? Melhor do que o Campas, sabe? Só não é melhor que o Ferreirinha, talvez porque é outro estilo de jogo, né, cara? Ferreirinha... Tu falou do nome agora que eu tenho muita curiosidade de saber o que o Grêmio vai fazer com o Campas. Pois porque vai rifar. Se derem 10 milhões, manda embora. Porque o Campas, tu tem aqueles... tu tem 2 lados, 2 caminhos. Tu tem que fazer o Campas jogar para tentar vendê-lo.
Se tu tira o Campaz do time, tu acaba depreciando o jogador, ele vai pra reserva, não perde valor de mercado. Então, o que o Grêmio vai fazer? A gente sabe que sempre tem interesse no futebol dos Estados Unidos pelo Campaz. Ele já foi algumas vezes procurado, empresários. Mas fica essa dúvida, porque... que o Grêmio ainda tem esperança que o cara deslanche, entendeu? Essa é a questão. Porque o Campaz carrega isso. Foi o investimento mais caro da história, né? É para ser, entre aspas, o grande jogador da equipe, mas não consegue. Ele consegue ser um jogador mediano. É aquilo ali. E ele tem a responsabilidade da 7, ele tem uma responsabilidade de ser a contratação mais cara da história. É um monte de coisa que conta. O Campaz deve ter sido contratado assim. Olha só, tem um DVDzinho dos melhores momentos do Campaz. É gringo? Vem. Deve ter sido isso. Só pode. Muita gente pede auditoria, né? Acreditaram no DVD. O Campaz ele foi oferecido pro Grêmio antes, acho que 6 meses antes, por um valor abaixo até. E o Grêmio, não, a gente não quer o Campaz. E quando começou a apertar ali na metade do ano, rebaixamento, o Grêmio foi pro mercado. E lembrar do Campaz. Tem o Campaz. Aí foram, agora é mais caro. E aí o Grêmio tava desesperado. E foi. Gastou uma Babilônia por um jogador que pra quem acompanha futebol sabe, né? É muito difícil um jogador jovem, colombiano, que não conhece futebol brasileiro, chegar aqui e resolver a questão do time. Né? Óbvio que sim, tem adaptação, tem adaptação física, técnica, não é um veterano que vai cultural, chegar aqui, né? Tem um monte de coisa. Muita coisa. Léo, 8 e 7, eu quero te perguntar sobre, e aí é uma curiosidade, Albano, que eu tenho, porque agora o Léo tava falando de histórias aí envolvendo o Campaz e tudo mais, e o Léo é um cara que eu imagino tenha muito bastidor desse ano de 2021. Eu não sei como é que ficou pra ti lá nessa, digamos, esse teu último ano de RBS, como é que foi essa tua questão de cobertura e tal. Mas eu queria, se tu tiver alguma história, lembrar alguma história pode ser de 2021, do ano do rebaixamento, porque a gente ainda se pega perguntando como é que o Grêmio conseguiu cair, porque, o Grêmio tinha, já na época, né, Albano, um investimento no time muito forte. Tinha jogadores que não eram pra cair. O Grêmio disputou a final da Copa do Brasil no mesmo ano do seu rebaixamento. Exato. Com quase o mesmo grupo. Exato. Quase o mesmo grupo. Então não venham me dizer que o Grêmio não tinha qualidade, tá? Faltou ali, foi gestão de grupo e problemas internos que até hoje não, né? O Michael deu umas largadas por aí nas entrevistas, mas assim, o filé mesmo, ninguém ainda teve a coragem de botar a poeira no ventilador. Léo, tem alguma história do ano passado que tu, nas internas lá, tu percebeu, fazendo alguma reportagem, enfim, que, a coisa não tá boa? Assim, passarinho, a gente acaba tendo muito acesso ao treino, né, aos bastidores ali da zona mista, dos jogos. E a gente começa a juntar pecinhas do quebra-cabeça ao longo do tempo. Né? Recentemente, até acho que foi ontem ou hoje, o Thiago Nunes deu uma entrevista para o canal do Duda Garbi, onde ele falou que os jogadores do Grêmio fisicamente não estavam bem, alguns até jogavam futevôlei para tentar melhorar a condição física. Né? O Thiago Nunes falou isso. É claro, isso vai acontecer em qualquer empresa. Tu tem um gestor, no caso do Renato, que estava há 5 anos, 5 temporadas lá. Ele sai. O grupo está viciado na maneira de trabalho e de liderança do Renato. Né? O Renato tem uma gestão, a gente pode contestar ou não, mas que vinha dando certo. Né? Com títulos e vencendo o rival. Né? A gente sabe o quanto isso é importante no cenário do futebol. Chega um técnico. O Thiago Nunes, se tu for observar, ele não destrói o que o Renato faz de início. Tanto que o Thiago Nunes é campeão gaúcho, ele tem uma sequência, se eu não me engano, de 10 jogos de vitória, né? Nem empatava, é só vitória. Entre Gaúchão e Copa Sul-Americana. E tem a melhor ou segunda melhor campanha da primeira fase da Copa Sul-Americana. Né? Vencendo Lanús, lá e cá. Bom, chega o Campeonato Brasileiro, e aí o Thiago Nunes começa a ter um pouquinho mais de tempo. E aí ele mexe na estrutura. Ele mexe no vestiário. Né? Começa a cortar algumas coisas, começa a liberar outras, e isso mexe com o grupo. Numa das partidas, e isso é grave quando acontece,
Eu me lembro que eu estava numa transmissão, e quando a gente está na transmissão, a gente fica do lado do banco de reservas, né? Ali na arena. E eu vi, isso nem as câmeras pegaram, porque foi logo depois do gol, e as câmeras estavam na comemoração, enfim. O Grêmio tomou um gol do Santos, e aí o Thiago Nunes levanta e vai xingar o Matheus Henrique. O Matheus Henrique ainda estava no Grêmio. Pô, Matheus, não sei o que, o Matheus tinha perdido a bola. E o Matheus Henrique mandou ele longe. Aquilo foi o reflexo do que estava acontecendo, e da falta de comando sobre o grupo, né? Exato, porque o Thiago tentou fazer uma gestão do vestiário, ali no Brasileiro ele mudou a forma de conduzir. Então daqui a pouco, aí tô dando exemplos aqui, se era liberado sair para um futevôlei, não era mais, entendeu? Se era para ser assim, não era mais, se era para ter acesso a tal coisa, não podia mais, agora era assim, ele mudou. O que eu soube foi exatamente isso, que durante o gauchão ele continuou, mesma coisa do Renato, aí acabou, ele entrou com a pranchetinha dele lá, e a galera... Eu sabe que, assim, observando, né, continuando a história do Matheus Henrique ali, o Matheus Henrique vai lá e vira pra ele e fala assim, vai tu, Cara, fiquei espantado. O Matheus Henrique, não foi uma coisa, assim, tapou a boca, ele foi lá e meteu o dedo, assim, na cara de longe, mas aqui. Esqueceu da vida. Pô, aí tudo bem, o Matheus Henrique foi lá, deu uma entrevista, não, tava com a cabeça quente, se resolveu. Tu falou do gauchão, eu me lembro, assim, no título, o Thiago Nunes, e eu me dou muito bem com ele, assim, né? O cara muito profissional, né? O cara muito competente. Mas eu me lembro do Thiago Nunes comemorando o título gaúcho de forma muito tímida. Assim, meio que assim, mas essa conquista não é tão minha, né? Porque era muito do Renato ainda. Era o time do Maicon, o Maicon era titular. Então eu via o Thiago Nunes ali, quando sobe ali pra ganhar a medalha, o Thiago Nunes muito tímido, assim, comemorando e tal. O grupo não vindo muito com ele. Né? Porque eu acho que também o Thiago entendeu que aquilo não era a marca dele ainda. E aí no Brasileiro ele faz essa transformação. É preciso salientar que o Grêmio começa o Brasileiro com aquela crise de Covid. O Grêmio vai lá pra Ceará com meio time reserva, mas era um time competitivo. O Ferreirinha tava lá, o Maicon tava no banco. Tinha o Wanderson que faz um golaço nesse jogo, uma jogadaça. Então, cara, não adianta o futebol, tu pode treinar, tu pode trazer o Pep Guardiola aqui, como a gente pega o exemplo. Se os jogadores, o vestiário, não gostar do cara, eles vão derrubar. Entendeu? Não tô dizendo que os jogadores derrubaram o Thiago Nunes, mas se não tinham a empatia, a entrega 100%, uma hora estraga a relação. Mas, Léo, a relação não era boa. Pô, tu vai ver. Eu tenho outras impressões, e entendam bem como impressões, não é informação, tá? Mas pra mim, a casa do Grêmio começou a cair naquela entrevista que o Kahneman deu, criticando a direção pela demissão da comissão técnica. Ali começou a cair a casa. Tá? E a questão assim que acho que foi derradeira foi uma gestão ruim do grupo com relação à integração entre os jovens e os mais experientes, que acho que foi um dos principais motivos ali, porque se sabe aí que tinha jogador que que ficava de fone de ouvido quando o Romildo falava, jovem, né? Se sabe que quando o Thiago estava ali era de uma forma, e aí quando o Filipão chegou resolveu valorizar os mais experientes, esqueceu dos jovens, os jovens se revoltaram, e aí chegou o Mancini, fez uma meia sola lá e deu no que deu. Sabe, Albano, tu falou uma coisa bem importante. Isso o Romildo, depois do rebaixamento, ele vem e destaca isso numa coletiva. O Grêmio ficou muito chateado com o grupo do Els Guri. Pegar ali o Matheus Henrique, Jean-Pierre, o Darlan, que chegou depois ali. Ficou assim, pro Romildo, faltou comprometimento com esses jogadores. Eles ficaram muito deslumbrados, né? Porque eles vêm daquela geração ali da Libertadores e a mídia em cima e eles surfando aquela onda, mas na prática essa geração do Els Guris ali não conseguiu conquistar um título de Copa do Brasil. É que o Grêmio criou uma fama nacional de ter uma base milionária. O Matheus Henrique era o novo Arthur. Né? E aí isso não, em campo não aconteceu. E aí depois a gente vai saber com o Felipão ainda que teve uma discussão forte no vestiário, né? De um grupo dos guris contra os grupos mais experientes. Essa história até envolve o Paulo Miranda, o zagueiro, né? Que eles teriam entrado ali no confronto no vestiário de cobranças, assim. Então tinha essa separação de pensamentos, né? E aos poucos vem vindo essas histórias, assim, né? Uma vez eu conversei com o Romildo sobre isso, né? E o Romildo, ele
ele faz a autocrítica, ele entende que errou, né, em muitas situações, e às vezes se pergunta se não faltou, ele faz essa avaliação, se não faltou ele chutar a porta do vestiário, que é uma expressão que a gente usa no futebol. Mas ele ainda faz assim, essa avaliação? Se faltou, será que faltou eu chegar e chutar mais a Mas porta do ele tem vestiário? dúvida disso? Porque a gente vai ver, assim, pelo menos aos nossos olhos, o Romildo no vestiário mesmo, é mais ali no fim, quando ele usa a Batalha dos Aflitos num discurso. Isso. Vocês lembram da Batalha dos Aflitos? Agora vamos fazer dos 6 jogos, 6 Que é um batalhas. bastidor até da Grêmio TV, e né? tinha cara rindo ainda dele quando ele fala nisso. Não sei se vocês viram, né? E ali, Tinha assim, jogador pelo menos rindo. a gente vê na figura dos bastidores que a gente acompanha, o Romildo mais, assim, pé na porta é no fim. É. Mas aí, né, Aí já... Mas o principal erro, cara, é sem dúvida, não sei nem que ele pensa ainda que possa ser isso que faltou ele chutar, mas o principal erro foi pegar a chavezinha da arena, entregar na mão do Renato e depois ficar órfão de que ele entregou a chave. Sim. Entendeu? Sim. O Renato não é culpado sozinho por tudo que aconteceu. O Romildo... Quem conhecia o Romildo Bolzan Júnior antes de ele ser presidente do Grêmio? Como é que ele foi... Como é que ele chegou na cadeira de presidente? Não foi por sucesso no futebol. Sim. Não foi. Foi através de um apoio do COF, certo? Certo. Por quê? Porque ele era administrativamente um gestor, cara competente, um bom gestor. E o COF apostou nele, ok? Mas de futebol, nunca ninguém ouviu falar que ele conhecia. Então, ele, na minha concepção, conhecendo pouco de futebol, e ainda conhece pouco de futebol, ele foi lá e fez isso. Vou entregar a chave para quem conhece. E deixou o cara dominar o negócio. Entendeu? Só que ali ele perdeu o controle do grupo, dos funcionários, de todo mundo. Quando entendeu? a chave volta pra ele, ele acaba Porque o Renato, pra torcida e pra os jogadores, era mais importante do que o próprio clube. Quem resolvia os problemas era tudo o Renato. Tô por essa Aí ele ligava para um diretor, o diretor resolvia. Então, o Renato era o parceiro da gurizada e do clube ninguém. Só que ao mesmo tempo, todo mundo que o Romildo tentou ali botar no futebol para colaborar, saiu fora ou não quis ajudar. Por quê? Porque não queria, né, baixar a cabeça pro Renato, não queria competir com o Renato, sabia que ia perder. Albano, Léo, ontem aqui no Papo Gremista, inclusive Papo Gremista, toda segunda, 10 horas da noite, naquele estúdio até, Léo, que eu te apresentei ali, no Central Multicast, tem Farid Germano Filho, César Cidade Dias e Mário Godoy. Toda segunda-feira eles recebem um convidado. Segunda passada foi o Odorico Roman. Semana que vem será Alberto Guerra, hein? Fiquem ligados. E ontem o convidado especial foi o Sérgio Boas. E aí o Sérgio Boas, em determinado momento, Sérgio que se identificou aí gremista na última semana, saiu da Bandeirantes, também tá vindo, tá vindo pro YouTube. Tu não pensa em divulgar o teu time? Penso. Eu tava falando isso em off pro Passarinho logo, porque as redes sociais exigem isso, né? A galera quer isso, ela procura essa identificação, né? A gente tem que ser muito natural. Óbvio que eu tenho um time, né? Então, mas isso, acho que daqui a mais uns meses ainda vou... Vamos deixar um vídeo especial isso aí. Vamos. Eu quero apostar um churrasco como ele é nosso. Eu tô analisando o homem aqui, hein? Não mais sei. Um churrasco aí. Ai, meu. Mas, cara, o que eu tava falando aqui, entramos na questão do Boas, e o Boas ter se identificado com o Grêmio. E aí ontem o Boas veio aqui. E aí o Boas tava, cara, falando de histórias aí do ano passado, do rebaixamento do Grêmio. Ele lembrou de uma que casa muito com essa do Léo, da briga do racha que teve entre os guris e entre os veteranos. O Boas diz, Léo, Albano e Pacholada, que o Felipão... Houve uma conspiração, e aí não estamos mais falando de Thiago Nunes, ali onde a gente entrou, agora estamos já falando de Felipão também. Teve uma conspiração dentro do vestiário do Grêmio para derrubar o Luiz Felipe Scolari. E aí ele fala em falsas lideranças. Isso aqui eu não tô falando eu, tô tirando palavras do Sérgio Boas no programa Papo Gremista de ontem. Ele falou que falsas lideranças fizeram uma conspiração para derrubar Luiz Felipe Scolari, que para muitos gremistas seria o responsável por conseguir tirar o Grêmio da Série A. Porque quando chega o Mancini, a situação ela já está muito complicada. E o Grêmio acaba precisando de um milagre. O Mancini chega ali, tem bons resultados, mas acaba com os maus caindo para a Série B. Mas muita gente tem, na figura do Felipão,
um técnico que ia conseguir salvar o Grêmio do rebaixamento. Então a gente já começa... Eu não sei quem foi de vocês que usou o quebra-cabeça, mas é isso. A gente vai montando aqui, ali, um quebra-cabeça de uma temporada inteira que, cara, começou mal e terminou pior ainda por esses também problemas de vestiários, problemas de liderança na gestão Romildo Bolzan Júnior, que no momento que recebe a chave do Renato Portaluppi do vestiário não consegue ter ela ou entrega para as pessoas erradas. Então aí a gente vai vendo a movimentação, cara, toda errada que rolou, que aconteceu no Grêmio no ano de 2021. O que dizem que ele teria pedido a cabeça de 2 líderes do grupo, né? O Felipão. Conhecidos, né? Um deles, inclusive, continua e o outro saiu. Sim. E que a direção não peitou. Preferiu ficar com os caras do que com ele. Então, cara, é uma série de coisas. Tem muita história, né? que a gente nunca vai saber enquanto alguém não chegar. O que aconteceu com o Grêmio foi isso. Ainda falta... É que o Filipão é muito gremista e talvez não vá falar tanta coisa. Mas a gente já viu, por exemplo, o Thiago Nunes agora falou que pegou um grupo que tinha uma preparação física ruim e que alguns jogadores jogavam futevôlei para compensar isso. Ele deu essa declaração agora, no canal do Duda Garbi. Né? Imagina isso, cara. O Mancini... Não, a pior que ele disse foi que ele quis contratar, estava acertado com o Groy e que o Romildo disse que não precisava. Não, essa saída do Groy também é uma saída que o Groy... Né, machuca muito ele, assim, o Groy. Eu peguei um avião com o Groy depois de um jogo que eu fui fazer de Libertadores, eu acho. Libertadores não, da Sul-Americana do Inter, do Chile. Eu voltei e acabei encontrando... Agora é isso. Acabei encontrando o Groy no aeroporto. Groy, gente boa pra caramba, super educado. É um cara que escuta a programação local aqui do Rio Grande do Sul, lá na Arábia Saudita. Ele sabe o tempo aqui de Porto Alegre. O cara, sensacional, tá sempre ligado. E assim, ele já tinha falado sobre isso e tal, mas ele nunca quer dar uma entrevista sobre isso, e ele nunca deu uma entrevista sobre a saída dele do Grêmio. Quando ele sai do Grêmio, ele emite uma nota e ele não fala sobre isso. Né? E eu tentei, Groy, vamos dar uma entrevista sobre a tua saída e tal. Não quero falar, porque machuca muito ele. Porque quando chega a proposta para ele sair, o Groy, ele vai e leva para a direção. E a direção, tá, ok, vamos fazer negócio. E no meu entendimento, o Groy queria ficar. Na verdade, o Groy queria ali era um aumento, porque é o mercado, né? Sim. Tu chega, tem uma oferta de uma outra empresa aqui. Será que eu posso... Será que eu ganho um aumento se eu ficar? Vocês vão compensar, vão cobrir? E o Grêmio meio que... Não, beleza, porque aí vai. Porque a ideia do Groy era ser um Rogério Ceni do São Paulo. Era ficar para sempre. Né? Ser o cara... E o Groy tinha potencial para isso, tinha peso, estofo para isso aí. Só que ele não ficou. E o Groy sai do Grêmio sem dar entrevista. E até hoje o Groy, ele não falou sobre a saída dele do Grêmio. Ficou marcado isso, assim. Falta uma palavra do Groy sobre a saída dele do Grêmio, que é 2019. Ele joga contra o River, né? Ele joga com o River. Ainda. E o Groy jogou lá. Jogou em Porto Alegre contra o River Plate, praticamente com o braço quebrado. Eu acho que ali é o último, se eu não me engano, é o último jogo do Groy com a camisa do Grêmio, né? É mais uma entrevista dessas, Léo, Albano, Pacholado, que a gente vai ter que ouvir algum dia. Porque, algum dia acontece. Porque a do Maicon, a gente tava desde do fim da temporada passada, ou melhor, ali do meio que ele sai. Ele sai do meio pro fim, setembro que ele sai. A gente já sabia que tinha alguma coisa, mas que ele não estava falando. E porque o Maicon ia no Rica Perrone e não falava, porque o Maicon ia nos canais e não tava falando. E aí ele resolveu falar pro César. Foi muito claro, né? Foi muito claro. E eu, em todo lugar que eu vou, sempre digo, o Grêmio deve para o Michael um jogo de despedida. Deve, mas isso vai obrigação. Né? Seja o presidente que assumir no próximo ano, tem obrigação de fazer um jogo de despedida para o Michael. Isso aí foi inadmissível. Inclusive, em off, o Denis falou pra gente ali nessa mesma entrevista que tu citou agora há pouco, que um dos grandes motivos pelo qual o Grêmio caiu foi a demissão do Michael. Sim, né? sim. Esse era o cara que comandava o vestiário do Grêmio. Demitir o capitão em meio a uma competição tão importante, uma crise, não foi nada positivo. E eles não conseguiram buscar o grupo, né? O grupo ficou do lado do cara.
A nossa thumb hoje do programa é sobre polêmicas do dia. Uma delas é justamente essa que o Léo traz, do Thiago Nunes lá no assado do Duda Garbi. Então eu tenho algumas aspas aqui, tá? Pra ler do Thiago Nunes para... O Thiago já tinha falado semana passada no Flow, algumas declarações dele não pegaram tão bem, principalmente pra parte dos influenciadores. Cara, o Thiago Nunes, ele tá abrindo assim o cofre. Eu quero ver o próximo time que ele for treinar, assim, porque ele tá falando de jogador, ele não jogador tá dando nomes, que escalava no Cartola. Mas eu quero ver como é que o grupo vai receber ele. Ele não sabe de amanhã, né? Rapaz. Cara, tá louco. O homem tá realmente, tá jogando no ventilador. Mas olha aqui, ó. Internamente, tá? Thiago Nunes lá pro Duda Garbi. Abrindo aspas aqui pro ex-técnico do Grêmio. Internamente era uma encheção de saco com a categoria Sub-23. Achavam que todo mundo na Sub-23 era craque. O que eu ouvi, que os meninos tinham que jogar, mas eles não estavam preparados. Inclusive não jogam no Grêmio até hoje. Era o Fernando Henrique que tinha que jogar, o Pedro Lucas, o Guilherme Guedes. Politicamente isso também atrapalhava, vinha muita coisa de fora. O cara falava alguma coisa no sala de redação, aí chegava lá. Pois é, fulano falou tal coisa no sala de redação. Thiago Nunes dando nome aos bois aí, né? Fernando Henrique, Guilherme Guedes e Pedro Lucas. O homem tá realmente, cara. Que mais que Pedro Lucas? Ele falou aqui, ó. Aspa do Thiago Nunes pro Duda Garbi, falando que os jogadores que eram muito pedidos aí eram o Fernando Henrique, que tinha que jogar, o Pedro Lucas e o Guilherme Guedes. Ah, tá, que eram muito pedidos. Eram pedidos pra jogar, e aí, só que na avaliação, pelo menos olha essa primeira fase, porque pra mim, tá, a primeira frase tá encaixando na segunda aqui, ó. Internamente era encheção de saco com a Sub-23, que é a gurizada da transição. Sim. Na transição tinha Fernando Henrique, Pedro Lucas e Guilherme Guedes. Achavam que todo mundo era craque, de acordo aqui com o Thiago Nunes. O que eu ouvi é que os meninos tinham que jogar, mas não estavam preparados. E aí, na sequência, ele dá o nome do Fernando Henrique, do Pedro Lucas e do Guilherme Guedes. É bem isso que o Léo falou aí, meu. O Thiago Nunes realmente... ele tá falando muita coisa, velho. É. Muita coisa. Deixa eu ver se tem... O Guilherme Guedes, eu me lembro, assim, que tinha muita... Tinha muita pressão pra jogar, pressão né? pra jogar. E ele era bom na frente, mas atrás ele às vezes comprometia, né? Eu lembro, Léo, que ele faz um bom jogo contra o Santa Cruz na Recopa Gaúcha, que o Grêmio vence de 3-0, e ele acho que dá cruzamento, tudo, ele faz também, eu lembro no início, logo que ele começa nos profissionais, ele faz um bom Grenal, mas realmente, cara, depois ele não apresenta não, um grande ele se machucava futebol. demais também, né? Entende? Então, cara, eu acho que foi mais ou menos isso aqui que eu vi do Thiago Nunes de polêmico aqui. Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa, mas acho que é isso aí mesmo. Além dessas que a gente já mencionou aí do Thiago Nunes hoje, voltando a soltar o verbo, rapaziada, dessa vez lá pro Duda Garbi no assado do Duda Garbi. Depois, se eu achar mais alguma coisinha aqui, eu repercuto com o Albano e o Léo. 8h28, a galera tá falando com a gente aqui, Cláudio Marim, Marcos Aloísio, Gabriel Santos falando que o Vasco vai bagaçar o Grêmio. Vamos ver, rapaz, o jogo é na arena, né? Vamos ver. O Vasco tem bom time, mas não sei se vai ser jogo jogado assim pra vocês não, Gabriel. Abraço. Marcos Aloísio falando do Romildo, né? O fato do Romildo não ter chutado a porta e... O Romildo, Léo, Albano, Pacholada é um cara que é conhecido justamente por ser um cara que foge de problemas. Ele é literalmente o político, né? Ele é o político, assim... Ele não é o chutador de porta, né? Ele vai abrir a porta e vai conversar contigo. Né? E ele espera o tempo passar, né, Léo? Tipo assim, ó, ele vai esperando que o tempo daqui a pouco resolva o conflito. E às vezes isso é prejudicial. Esse foi um casamento perfeito entre ele e o Renato. O Renato era muito a iniciativa e o Romildo mais a gestão, mais os bastidores, casou perfeitamente. Né? Mas sai a figura do Renato, o Romildo fica, digamos, desprotegido, porque o Renato abraçava muito tudo isso, e o Romildo começa a ter que dar a cara demais a bater. E aí, né, começa a ter problemas, porque o Romildo é a gestão, é o administrador, o Renato, político. Mais do que ninguém sabia de tudo isso, ele cantou a pedra na entrevista, ele disse...
Aliás, na entrevista não, o Léo Moura falou que ele O disse... Léo falou, né? Verdade, Quando eu sair, É. a casa vai cair, porque verdade. ninguém entende futebol e é realidade. E foi o que aconteceu, né? 8h30 da noite é hora de Londrina e Bahia na Série B, tá? Tá começando agora esse jogo, vamos ficar de olho aí, dar uma secadinha no... Na verdade, o Londrina tá ali Nossa, a na última volta, secada né? deu certo, né? Quinta-feira passada, é verdade. Aqui, ó, gurizada, Londrina e Bahia vai começar agora, é bom, Albano, um empatezinho nesse jogo aí, hein? Empatezinho, né? Porque o Londrina também não tá muito longe do Grêmio e o Bahia, então um empatezinho aí, vamos torcer pro empate lá no Paraná. Só pra frente, eu tô preocupado com o Cruzeiro. É, eu quero patrulhar o Cruzeiro, eu quero o título. Eu Boa. acho que ficou muito difícil depois desse final de semana, nessa cagada que fizeram lá, de perder, entendeu? Para um time, com todo devido respeito, se tem algum torcedor ouvindo, mas eu acho o time medíocre, eu acho o time fraco. Acho um time que não tem as mínimas condições, muito menos de empatar com o Grêmio. Tá? E não aceito esse empate. Quem não quer aceito. ser campeão não pode, né, cara? Não pode. Dessa eu maneira. achei os caras golearam, agora eles entenderam que o Grêmio tem mais qualidade. Falei, inclusive, né, do que os outros times vão começar a ir pra cima, vão começar a se, sabe, vai abrir as asas do pavão. Que nada, se acadelaram de novo. É complicado. Cara, e tomar 2 gols de goleiro, né? É o legítimo jogo de Série B, assim, que fica marcado. Vão lembrar, pô, lembra que o Grêmio jogou lá, tomou 2 gols de goleiro, né, cara? O Léo sabe que eu tava falando hoje no meu espaço de opinião aqui na rádio, que, pô, o Inter vai lá na quinta-feira e o goleiro é o principal algoz. E o Grêmio consegue no sábado, né, fazer uma pataquada e não dá nem 2 dias de alegria pro torcedor do Grêmio. O lance do pênalti é uma coisa, o primeiro, né? O do Biel. O cara dribla o Rodrigo Ferreira e depois passa pelo Biel, assim, pá, ali foi... Pênalti infantil demais, Nossa, né? demais, né? Teve muita facilidade. Muito. Albano, desculpa. O Thiago de Oliveira, ele lembra que vem com a gente aqui, com o Pitol e com o Robson. Claro. Ele perguntou, nós estávamos falando sobre o campeonato aquele, ele perguntou se não seria a Copa Rotterdam, na Holanda. Tu tava falando, tu não te lembrava. Ele falou da Philips. Mas eu acho que daqui a pouco talvez... Pode ser. Talvez seja a mesma, mas era a Philips Cup. Albano, preciso liberar o nosso convidado especial dessa noite, o Léo Miller. Já te agradecendo, Léo. Pô, a gente tá, cara, tu sabe, tu veio aqui na casa, conheceu toda a casa, então saiba que ela está de portas abertas aqui, todas as portas dos estúdios aqui, desde a arena que tu viu ali, aqui é o Olímpico, e ali o outro é a Baixada. Então as portas estão abertas. Show. Obrigado, irmão. Pô, obrigado, Passarinho, pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui, conhecer a estrutura de vocês. Parabéns, fiquei surpreendido positivamente, assim, pelo tamanho que vocês têm já, né? Não só na audiência, mas de estrutura física, né? Parabéns mesmo. E me convidem aí que vai ser sempre um prazer falar de Grêmio, né? Informação, bastidor. É sempre muito legal estar com vocês, o Albano também, obrigado aí pela recepção. E o Leonardo Miller, né? No YouTube aí, vamos lá, bater os 1.000 inscritos pra pagar esse churrasco aí pra esses dois aqui. Sabe que os guri tem fome, né, Léo? A grande Léo Miller. Uma costela, né, cara? Tá muito cara a carne, né? Tá caro fazer churrasco. Gurizada, rapidinho intervalo comercial e já a gente volta aqui no Papo Pachola. Fica por aí. E aí, galera, seguinte, o Grêmio ganhou hoje. Bora fazer um churrasquinho? O cara querendo fazer churrasco. Meio de mês, cara, vai pagar como? Ué, apostei no Grêmio na KTO e agora eu tô com uma grana boa. Bora! Quer ganhar uma grana com apostas esportivas e ainda mais se divertir com os amigos? Então você tem que conhecer a KTO. A KTO é um site de apostas onde você pode fazer os seus palpites. Se eles estiverem corretos, você poderá ganhar uma grana. Você pode apostar em campeonatos nacionais e internacionais. Inclusive, você pode apostar em outros esportes como basquete, vôlei, nos Jogos Olímpicos e também MMA. E tem mais, a Rádio Pachola tem um cupom irado para você que vai fazer o seu primeiro depósito. Utilize o código PACHOLA e você ganhará 20% a mais do valor depositado. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. E já que tu tá aqui, te inscreve no canal da Rádio Pachola e ativa o sininho. Sempre em Casa é o clube de assinaturas da Ambev, que leva suas bebidas favoritas até você. É só escolher os produtos e dizer com qual frequência quer receber. O frete é grátis, sem nenhuma taxa, além do valor das bebidas. Sempreemcasa.com.br.
Para comprar o essencial, conte sempre com o Banrisul. Ô meu, vamos num lugar comigo pra almoçar. Mas, meu, pode ser, mas vamos lá no Hub 23 em Canoas. Tá, pode ser, mas é que eu queria um X. Então, vamos no Hub 23 em Canoas. Tá. E se eu quiser um cachorro quente? Hub 23 em Canoas. Coxinha? Tem no Hub 23 Canoas, vamos? Tá bom, meu, me convenceu. Bora lá pro Hub então. E aí, galera, seguinte, o Grêmio ganhou hoje. Bora fazer um churrasquinho? Ô, cara, querendo fazer churrasco. Meio de mês, cara, vai pagar como? Ué, apostei no Grêmio na KTO e agora eu tô com uma grana boa. Bora! Quer ganhar uma grana com apostas esportivas e ainda mais se divertir com os amigos? Então você tem que conhecer a KTO. A KTO é um site de apostas onde você pode fazer os seus palpites. E se eles estiverem corretos, você poderá ganhar uma grana. Você pode apostar em campeonatos nacionais e internacionais. Inclusive, você pode apostar em outros esportes como basquete, vôlei, nos Jogos Olímpicos e também MMA. E tem mais, a Rádio Pachola tem um cupom irado para você que vai fazer o seu primeiro depósito. Utilize o código PACHOLA e você ganhará 20% a mais do valor depositado. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. E já que tu tá aqui, te inscreve no canal da Rádio Pachola e ativa o sininho. Sempre em casa. É o clube de assinaturas da Ambev, que leva suas bebidas favoritas até você. É só escolher os produtos e dizer com qual frequência quer receber. O frete é grátis, sem nenhuma taxa, além do valor das bebidas. Sempreemcasa.com.br. Para comprar o essencial, conte sempre com o Banrisul. Ô meu, vamos num lugar comigo pra almoçar. Mas, meu, pode ser, mas vamos lá no Hub 23 em Canoas. Tá, pode ser, mas é que eu queria um X. Então, vamos no Hub 23 em Canoas. Tá. E se eu quiser um cachorro quente? Hub 23 em Canoas. Coxinha? Tem no Hub 23 Canoas, vamos? Tá bom, meu, me convenceu. Bora lá pro Hub então. E aí, galera, seguinte, o Grêmio ganhou hoje. Bora fazer um churrasquinho? Ô, cara, querendo fazer churrasco. Meio de mês, cara, vai pagar como? Ué, apostei no Grêmio na KTO e agora eu tô com uma grana boa. Bora! Quer ganhar uma grana com apostas esportivas e ainda mais se divertir com os amigos? Então você tem que conhecer a KTO. A KTO é um site de apostas onde você pode fazer os seus palpites. E se eles estiverem corretos, você poderá ganhar uma grana. Você pode apostar em campeonatos nacionais e internacionais. Inclusive, você pode apostar em outros esportes como basquete, vôlei, nos Jogos Olímpicos e também MMA. E tem mais, a Rádio Pachola tem um cupom irado para você que vai fazer o seu primeiro depósito. Utilize o código PACHOLA e você ganhará 20% a mais do valor depositado. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. E já que tu tá aqui, te inscreve no canal da Rádio Pachola e ativa o sininho. Sempre em casa. É o clube de assinaturas da Ambev, que leva suas bebidas favoritas até você. É só escolher os produtos e dizer com qual frequência quer receber. O frete é grátis, sem nenhuma taxa, além do valor das bebidas. Sempreemcasa.com.br. Tamo na área, rapaziada, de volta com o Papo Pachola, parceria de Banrisul, Hub 23 e também KTO, né? Fazem aqui a parceria do nosso Papão Pachola. Inclusive, hoje recebemos a presença do Léo Miller, um baita cara, gente boa, teve com a gente na primeira hora do programa. Agora vamos seguir por mais 20 minutinhos, eu,
E o homem ali, ó, Albano Gado, com 2 microfones, hein? Tô me sentindo aqui numa entrevista coletiva. Entrevista coletiva, ó. Vai juntar os dois ali, rapaz. Albano Gado. Um minuto. Confio no meu grupo. Eu tenho o melhor futebol do Brasil. Que é, rapaz. Bom, eu deixei, Albano, agora nesses 20 minutos finais, pra gente falar das pautas, das demais pautas do programa. Já demos ênfase aí à questão do Thiago Nunes, no momento em que... Grande, vamos, irmão, tudo bem? Rapaz, tamo junto. Valeu, meu irmão, daqui a pouco a gente vai te ver ali, vamos te ver ali, tamo junto. Gurizada, 11 minutos, tá, do primeiro tempo, Londrina 0, Bahia 0, tá? Série B. E aí... No serve. Deixa assim. Acho. Fica assim, né, Albano? Claro, fica assim. Empatezinho. Dá uma seguradinha. Serve demais pra gente. Vamos lá. Bom, passamos já então, Albano, dia do Grêmio. Passamos também aí a polêmica número 1 do dia. Vamos pra polêmica 2, que é a do Janderson, rapaz. Por quê, tá? Vou ler aqui então, mais uma vez dando os créditos pro pessoal da Gaúcha ZH. Primeiro foi do GE, agora da GZH. Porque o Simon Bianchini, nosso colega, fez uma matéria sobre... Janderson podendo ter contrato renovado automaticamente com o Grêmio. Vamos lá. Contando pontos e rodadas para retornar à elite do Brasileirão, o Grêmio poderá assegurar a permanência de um reserva para 2023 de forma automática. Janderson, o camisa 20, que está cedido pelo Corinthians, tem uma cláusula de renovação automática para mais uma temporada em caso de retorno à Série A. O tricolor já possui 20% dos direitos econômicos do jogador. O contrato não prevê obrigação de compra do atleta. Porém, o acordo firmado pelo profissional de 23 anos projeta a prorrogação do vínculo até dezembro do próximo ano, de forma automática por cláusula estipulada. Lembrando, em 2022 aí o Janderson jogou 36 jogos, 5 gols e 1 assistência. E na Série B ele jogou 21 partidas aí no time do técnico Roger Machado. Mais uma aí, ô Albano. Doa o Janderson. Doa. Faz o que quiser com o Janderson, mas não deixa completar essa renovação de contrato, por favor. Ontem foi o Rodrigo Ferreira, que a gente falou, mas ainda falta. Esse é outro também, né? Que não é um absurdo. Esses contratos aí de obrigação, de renovação, cara, isso é um absurdo. Que essa gestão do Grêmio tá assaltando o Grêmio com essas histórias aí, cara, porque não tem explicação. E aí tu vai botar quem pra jogar se o Rodrigo não puder? O Edilson tá toda hora se machucando. Sabe? Então, assim, além de prepararem mal o grupo, ainda fazem contratos leoninos, né? Sempre bom pro outro lado. Não só esse, mas outros, que os jogadores que vinham pra cá ganhando rios de dinheiro, né? Que nenhum outro clube pagava, recebiam em dia e não davam retorno em campo. Se eu abrir, começar uma lista, começar pelo Vanderlei, 600 mil reais para um goleiro em fim de carreira, aonde já se viu isso? Sabe? Complicadíssimo. Inacreditável. Complicadíssimo. E ontem a gente falava num outro caso desse time do Grêmio, do plantel atual, é o Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira também, aí, claro, falta ainda, ele até possivelmente não vai conseguir essa renovação, mas é outro jogador que é muito questionado, muito criticado pela torcida do Grêmio, Albano, e tinha a possibilidade de uma renovação aí no contrato. O Cláudio Marim tá me perguntando sobre aqui, ó, Albano, o Mário e a Fabi. Claudião, eles estão... Na verdade, eu demiti todo mundo aqui, tá? Sitiou a rádio. E vai ficar eu e o Albano aqui em todos os programas. Já era. O Mário Godoy e a Fabiola Tilly estão numa gravação, tá? Numa gravação, conteúdo muito bacana, que tá rolando aqui em Porto Alegre. Vocês vão ficar sabendo nos próximos dias aí, provavelmente. Mas Vocês lembram da Copa KTO? Tinha uma galera lá que tava transmitindo, que é a Cuboplay, né? Uma emissora aqui, tem um espaço muito semelhante ao nosso aqui de produção de conteúdo, muito bacana o espaço deles. E hoje tá rolando um programa lá, gravado, né?
envolvendo dupla Grenal. Então o Mário e a Fábio estão representando o tricolor lá, né? Temos que ter gente boa lá. Então eles estão lá representando o Grêmio. Tem uma galera também que tá representando o Inter, lá os colegas da Rádio Inferno estão representando o Inter. Falando em Rádio Inferno, quem bateu aqui, a gente até não falou o nome, mas, pô, vamos falar o nome, né? O Clayton teve aqui. Foi a hora que a gente cumprimentou aqui, que é um cara que faz um trabalho muito bacana lá na Rádio Inferno, é nosso colega. Então, tava aqui, vai fazer um programa ali com os nossos colegas do Multicast, né? Então, um abraço para toda a turma lá da Inferno, nossos amigos. E o Mário e a Fábio representando o tricolor nesse programa aí de temática Grenal. Estamos bem representados. Estamos muito bem representados, é por isso que eles não estão aqui no Papo Pachola, tá certo? Não foi eu que citei aqui a rádio, né, Albano? Mas quando vê, eu e tu daqui a pouco, loucura, irmão. hein? Vamos Que assumir os loucura. horários todos aqui. 15 minutos faltando para as 9 horas da noite, é o nosso Papão Pachola. O Gilberto de Oliveira tá falando que a solução está na categoria de base. E a gente estava falando anteriormente ali, né, Albano, dos jogadores da base, que o Thiago Nunes até teve uma polêmica falando a respeito do Pedro Lucas, Fernando Henrique e do Guilherme Guedes, dizendo que esses caras não estavam preparados. Tu enxerga na base do Grêmio preparo aí para essa garotada? O Pedro Lucas é um nome que tá aí, né? Tá sendo relacionado pros jogos, por exemplo. Eu acho que tá tudo bagunçado, né, cara? O Grêmio vem de um momento que todo mundo que vinha da base já era craque. Porque o Grêmio é o maior formador. Foi o mesmo período que passou o Santos, né? Quando formou o Ganso, Neymar, né, um monte de jogador bom. E o Grêmio era a mesma coisa. Jogar no Grêmio era o sonho. Jogar no Grêmio era só por vestir a tricolor na base já era um jogador que deveria ganhar 80 mil reais. Né? Então isso é... E aí começou a atrapalhar isso aí, né? Começou a atrapalhar, porque acaba muito empresário se envolvendo e o Grêmio acho que acabou perdendo o controle, né? Então o cara já sobe se achando craque, já sobe se achando o máximo, e não é assim, sabe? Tem que esperar o seu momento, tem que saber. Só que o que eu vejo que devido à complexidade desses últimos 2 anos, o Grêmio tá com receio de lançar os jovens e queimá-los, tá? E daqui um pouco depreciar o seu patrimônio, né? Como foi no rebaixamento e na Série B também a mesma coisa, né? Então, o que neste caso não tiro né, a razão deles em fazer isso aí. Mas acho que ainda dava para ter, sabe, feito um pouquinho de mescla nesse sentido. Tem muitos jogadores que estão indo embora, o próprio Fernando Henrique, né, o Bobson, foram bons jogadores aí que acabaram não confirmando. Teve o Sarará, que está indo também. A minha grande preocupação, tudo bem, quer emprestar, empresta, mas não põe passe fixado, entendeu? Põe para os caras pegar a rodagem, não põe para os caras não voltar. Porque daí volta pra cá com a experiência adquirida nesse lugar. Exato, né? Exato. Então não adianta, cara, sabe? Minha maior... sabe, mágoa hoje é o Elias tendo embora. Esse jogador eu acho que é um baita jogador. E nós temos aqui os gaúchos em si, e acho as duas torcidas, a mania de fritar alguns jogadores, né? Sim. Então, isso é ruim, porque tu acaba deixando escapar jogadores que depois fazem sucesso em outros clubes, e a gente só lamenta, né? A gente só lamenta. Eu tenho uma... Tu tava falando aí anteriormente, Albano, da questão do jogador hoje da categoria de base, daqui a pouco subir e meio que acabar se achando e tal. E eu concordo contigo. Tem muito cara que, sobe, daqui a pouco tem uma avaliação incrível na categoria de base, sobe, se deslumbra e não acaba confirmando no titular. Ao mesmo tempo, cara, a gente teve aqui nessas últimas semanas 2 caras de categoria de base. Base já praticamente profissional. Eles, inclusive, já tiveram experiência no profissional, que são... um deles já teve, o outro ainda não. Mas que é o Léo Fenga e o Gustavo Martins. O Martins é a multa mais cara. Multa mais cara da garotada do Grêmio. É isso aí, 500 milhões de reais.
E, cara, e sabe, Albano, que pelo menos eu não sei, tá? Se a gente deu sorte ou se é de uma maneira geral assim, nesse time de transição do Grêmio. Mas são guris muito bem preparados psicologicamente pra chegar e conseguir aí o seu espaço na equipe titular do Grêmio quando eles forem alçados a essa condição. Eles, inclusive, são muito amigos, são companheiros de quarto e tal, mas são caras preparados. Então, pô, a gente já tem, inclusive nesses dois casos, um aparato já e até uma expectativa muito grande de se tornarem craques, né? Pelo que eles estão fazendo na base. Mas quando o garoto tem essa cabeça boa, que os dois, pelo que eu tô vendo, tem, pelo que mostraram aqui no Papo Pachola, ficaram com a gente aqui, conversaram um monte, já me alivia. O problema é o garoto que não tem essa condição que eles têm, que o Gustavo e o Léo mostraram aqui. Né? Que é a grande maioria. Porque, pô, são jogadores, Albano, que tem a família, já tem uma relação consolidada com a própria mulher. Eles são jogadores que têm namorada, que são casados, enfim. E a família é muito boa. Não, e a questão, assim, ó, que também é muito complicada para esses jogadores, porque desde o início, como eles ganham salários altos, né? Porque, claro, vamos dizer assim, ó, 30 mil é um salário alto hoje. No futebol, não, né? No futebol, acho que esse salário é muito baixo. Mas eles já têm a pressão de sustentar a família, tudo gira em torno dos caras, entendeu? Isso aí é complicado. Tem o exemplo do Lucas Cauã, tu viu? É, exato. O Lucas Cauã deu uma casa pra família, né? Um garoto da base do Grêmio já deu uma casa pra família e é uma responsa, né, meu? Que baita atitude do guri, mas a responsa do guri também, né? Isso é empresário que ajuda também, né, cara? Também. Se tiver um empresário bom que saiba levantar o cara, agora não pode rifar, né? Tem uns aí que rifam, né, os jogadores, mas vamos ver o que vai dar aí. 8h51 da noite, estamos no Papo Pachola, parceria Ed Hub 23 Food, Raul Banrisul e KTO. Inclusive, lá na KTO, tu coloca o nosso promo code Pachola, ele te dá 20% no valor do teu primeiro depósito. Albano, tava vendo hoje um flyer especial da KTO com os favoritos aos títulos da Sul-Americana e da Libertadores da América. E eu gostei do flyerzinho da Sul-Americana, né? Tinha um time que não tá lá. Não tem ódio pra esse time. Tem pro Melgar e não tem pra esse time. Mas é isso aí, gurizada. Vai brincar lá na KTO. Todas as competições aí, Brasileirão, né? Séries A, B, C, D, enfim. Tu brinca em todas as competições. Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Champions aí. Agora a temporada europeia tá voltando. Então vai dar pra dar uma brincada também na Champions League. Enfim, kto.com, @KTO_Brasil. Nosso código promocional é Pachola. Ele te dá 20% a mais no valor do teu primeiro depósito. Beleza? Agora tu falou em Sul-Americana, cara, eu me lembrei do sucesso que tá fazendo o Churin e o Luiz Fernando no Atlético Goianiense, né? Que loucura, é inexplicável, né? É inexplicável que o cara teve aqui, sei lá, 2 anos que ele teve aqui, fez um gol, né? E aí agora, eu não sei se são jogadores que o sistema tem que jogar pra eles, eu não sei o que acontece, mas... O que tu acha, Mel? Eu vou te dar a minha versão, tá? E inclusive já tiveram torcedores brabos comigo. Lá no programa do Barbosinho, Virando o Jogo. Cara, eu falei que são jogadores pra clube médio. São jogadores que dão certo em clube médio. O Janderson, no Goianiense ano passado, que despertou o interesse do Grêmio, Albano. Era craque. Jogou bem lá. Exato. Então eu tenho essa tese, tá? Eu acho que o Churin e o... São sistemas de jogo, no caso desses clubes menores, que se enquadram e jogam para os caras, né? Mas tu acha que aqui no Grêmio, se moldasse esse esquema, tu acha que eles poderiam dar certo? Se jogasse pra eles? Cara, eu vou te falar, eu acho que... Porque daí configura um erro do Grêmio ter liberado, né? Mas aí que tá, eu acho que todos tiveram as suas chances. Né? Eu também acho, meu. Mas Todos é uma tiveram loucura. suas chances. Que ele, querendo ou não, ele é diferente do Diego Souza. E o Grêmio tem um sistema que joga para o Diego Souza. É diferente. Quando tu tem um sistema de jogo que joga pra ti, né? Do que um que acaba... Tu tem que te enquadrar o esquema. Né? Talvez seja esse o grande segredo. Lá, os caras...
fizeram o esquema de jogo para os dois jogarem. Aqui, eles tinham que se enquadrar no esquema que existia. Exatamente. E aí vem a dificuldade. Exatamente. Independente de ser clube grande ou pequeno, daqui a pouco tu vai para um Santos, né? E os caras... e ele tem que se adaptar ao esquema que o cara... Não vai dar certo. Agora, se for para vamos dizer, um Cuiabá, e os caras montaram um esquema para eles jogarem, capaz de dar certo. Pois é. Eu sou muito dessa tese, assim, cara. Tipo, são jogadores que eu acho que dão certo. E isso a gente tem muito exemplo de longa data no futebol, né? Os caras que, pô, chegaram, clube grande, não rolou, mas em clubes médios acabaram sendo ídolos, assim. É uma história de longa data que se tem no futebol brasileiro. E eu acredito que o Churinho, Luiz Fernando... O próprio Janderson, que tá aqui no Grêmio e pra maioria dos torcedores não tá dando certo, esse é o caso. São jogadores que, pô, clube grande não rola. Agora, clube médio vão fazer um feijão com arroz e daqui a pouco, dependendo de onde chegar o Atlético Goianiense, bota aí que o Goianiense pode ser campeão da Sul-Americana. Vai que aconteça, esses caras vão virar ídolo da história desse Eu acho até que não... Vamos explorar um pouco mais esse assunto, tá? Talvez não seja nem o tamanho do clube... Nem isso aí, mas a questão da qualidade dos jogadores em si, em geral, né? Porque eu defendi desde o princípio, no início, o Grêmio deveria ter um time médio para jogar a Série B. Que é o que o Cruzeiro fez. Exatamente, um time muito mais aguerrido, com raça, do que propriamente do que qualidade. Que contratasse todos os destaques da Série B dos últimos 2 anos, contratasse e botasse pra jogar. Porque esses caras iam estar motivados a jogar no Grêmio, ia ser a chance da vida deles de mostrarem que são jogadores bons, e assim a gente ia conseguir passar por cima. Os caras já conhecem o tipo de gramado, as retrancas dos clubes, então os caras conhecem a Série B. Então o Grêmio não passaria por esse início ruim que teve, né? E que acabou nos prejudicando, e hoje a gente sente a falta, né? O Cruzeiro disparou. Sem dúvida. E talvez tivessem feito isso, é muito mais fácil do que... Mas eu acho que o ego da direção, e talvez os torcedores não aceitassem também por ego, não permitiu que fosse feito isso. Seria muito mais barato do que fizeram, mas o ego não deixou que fizesse. Exatamente, né, meu? Então, dúvidas, questões que a gente vai permanecer na nossa cabeça. E realmente, cara, é como tu falou. A gente só vai saber isso... daqui a pouco, quando alguém abrir a boca, entendeu? Quando alguém abrir o Mar tem uma expressão que é a caixa de Pandora, né? Quando alguém vier e chutar o balde... E, cara, daqui a pouco esse cara é o próprio presidente. O presidente, meu, ele tá aí pra... Eu tô sabendo de uma possibilidade de entrevista do presidente aí nos próximos meses que pode ser... revelar muitas coisas, né? Mas a gente já montou esse quebra-cabeça ali no início e muita coisa a gente já sabe, mas tantas outras a gente não sabe. 3:09, teve gol na Série B, gol do Bahia, tá? Gol do Bahia, 1-0 pro Bahia. Ruim, muito ruim. Davó, Matheus Davó tá fazendo 1-0, vamos ver aqui, ó. Tá acontecendo o seguinte, Albano, o Bahia tá indo a segundo, com 46. O Grêmio está ficando com 43. Lembrando, o Grêmio tem um jogo a menos. Pega o Cruzeiro, né? No domingo. O Vasco está ficando com 42. E o Londrina... Aí que tá, Albano. Jogando Londrina lá pra baixo. O Londrina é o 5º. E o Londrina tá ficando com 34, tá? Claro, o Sport ainda joga. O Sampaio Correia ainda joga. Tombense ainda joga. CRB ainda joga. Até o CRB, cara, pode ultrapassar a equipe do Londrina. O único que não pode é o Ituano. Albano, do 10º ao 5º, velho, tá tudo embolado. Né? Tudo embolado. Novo Horizontino, CRB, Tombense, Sampaio Correia e Sport, todos podem igualar ou passar. Eu acho que os classificados pra Série A já tá meio definido aí nessa história toda eu aí, acho cara. também. Eu acho que Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco desgarraram e vão ser os quatro times que vão subir. 3 a gente já esperava, Grêmio, Cruzeiro e Vasco. E o Bahia é uma grande equipe, né? A gente só não sabia se ia Bahia, se ia Sport, Chape tinha também
lá no início da competição, uma expectativa muito grande, mas Cruzeiro, Grêmio e Vasco Mas são o Cruzeiro os três também era aí. uma incógnita, né? Porque já tá ali faz um tempinho. A gente não sabia qual Cruzeiro iria... Muito mais pela grandeza, né, Albano? Pela é. grandeza das camisas. Pelo fato do Ronaldo e tal. Ronaldão, essas coisas todas. Vamos ver. Tá aí, 9 horas da noite, em ponto, meu querido Albano Gado. Deixa eu ver, tem mais uma pauta só pra gente cumprir aqui e entregar o programa. O Grêmio tá classificado no Sub-20, tá? Grêmio classificado, tava dando uma olhada aqui. O Grêmio superou o Juventude nos pênaltis e vai fazer a final do Gauchão Sub-20 contra o Inter. O jogo foi hoje. O Grêmio perdeu pro Juventude. O Grêmio ganha em Caxias por 1-0 e perde em Eldorado por 3-2. E aí nos pênaltis o Grêmio acabou vencendo o Juventude. Os Grenais ainda não tiveram as datas confirmadas, mas o Inter é o mandante decisivo. O segundo jogo vai ser lá no mando do Inter, tá? E outra aqui, ó, que eu botei no programa, a gente semana passada, Albano, falou aqui sobre o... Não sei se foi semana passada ou essa semana, sobre o guri argentino. Foi semana passada, porque o Gustavo Martins estava aqui e ele ficou sabendo através da gente. Tinha um guri na base do Grêmio, um argentino, chamado Montefiore, que era conhecido como Messi de Tizaine, Messi de Tizaire, na Inglaterra. Era um gurizinho que veio do futebol inglês, argentino, tava na Inglaterra, era conhecido como Messi de Tizaire. Veio aqui pro Grêmio, parece que não teve quase nenhuma oportunidade, mas mesmo assim foi avalizado pelo departamento de base do Grêmio pra ele ficar, e o Grêmio mandou esse guri embora. E aí o guri está acertando com o Guarani de Bagé para a Copa FGF. O Messi de Tizaire, que a gente falou na semana passada, acaba de acertar aí, rapaziada, então com o Guarani de Bagé. E vai jogar aí a Copa FGF, tá certo? É isso, gurizada, é isso. Passamos tudo que tínhamos que passar aqui no nosso Papo Pachola desta terça-feira. Meu querido Albano Gado, tamo junto mais uma vez, irmão. Muito obrigado aí pela tua participação no Papão Pachola. Tu que já é da casa, tá sempre aqui com a gente. Tu sabe que as portas sempre estão abertas para o amigo. Valeu mais uma vez, irmão. É sempre um prazer aí estar aí com a Pacholada, e contigo e com todo mundo. Falar sobre Grêmio, que é bom falar sobre Grêmio, nas horas boas, nas horas ruins. É isso aí. Eu sou apaixonado por esse clube e acho que é por aí. Eu queria te pedir uma licença só, cara. Na verdade é o seguinte, você sabe, ontem deu essa pancada em Porto Alegre aí, né, cara? E algumas pessoas já ficaram sabendo, e teve um falecimento de uma pessoa que caiu num riacho e tal, e aí foi achado pela manhã. Ele era meu amigo, o Danner, né? Então, a casa da família dele foi destruída e a família também, né, perdeu tudo e tal, e não tinha, a gente fez uma vaquinha para tentar dar uma mão para ele no velório, no enterro e tal, e a vaquinha continua para dar uma mão para esse pessoal. Daí quem quiser participar, né, quem quiser, claro, pode fazer um pix para alivedors, né, dors@gmail.com. Vamos botar aqui, ó, Albano. Me soletra. A-L Tá. I-V-E D de Deus. Tá. O-R-S. Alivedors. Isso, @gmail.com. Então, gurizada, eu tô colocando ali, ó, qualquer valor, né, Albano? Pô, qualquer valor, cara, qualquer valor. É um momento complicado pra família, perderam tudo, não tem mais nada dentro de casa, tem criança, tem tudo. E era um grande cara, mano. Um grande cara, era técnico de som aí de quase todos esses grandes eventos. Talvez muitos que estão nos escutando ou nos assistindo participem. E uma pessoa maravilhosa que faleceu salvando os filhos, né? Ele se jogou pra salvou os filhos e aí a correnteza levou ele. Tá num lugar melhor, meus pêsames. É isso aí. Meus pêsames, irmão, pela família, partida do parceiro aí. Pêsames pra família. E é isso. Um dia a gente vai se encontrar de novo, todo mundo junto. 9h04 da noite, a gente vai encerrando o Papo Pachola. Amanhã tem Júnior Maicá aqui na bancada. Vamos fazer um baita programa. Não sei se... Amanhã acho que vai estar a Fábio por aí, talvez o Mário Pinto também. Então, bancada
cheia. Hoje fomos eu e o Albano aqui, a categoria de base do Papo Pachola, eu e o Albano Gado. Capaz, jamais. Tá, gurizada? Boa terça-feira pra todo mundo. Amanhã a gente tá de volta. Vamos olhar esse jogo aí do Bahia e do Londrina, dar uma secadinha aí. Vamos ver o que um empatezinho aí nos basta, tá? Forte abraço. Valeu, Valeu, tchau. abraço. E aí,